Fala galera, meus queridos checkers, Checkpoint na área e hoje de Casa Nova estamos aqui na Liga Digital, conteúdo que conecta. Estou aqui com meus ilustres convidados e amigos Alessandro e o meu querido Lucas. Uma boa noite para todo mundo aí. Muito obrigado pela oportunidade de novo. E a gente está com o pessoal para tentar conversar aí sobre de tudo um pouco, né, relacionado não só anime, como também jogos e TCG e algumas coisinhas que fazem o pessoal até sair de casa para poder procurar coisas. Isso é verdade, isso é verdade. Também vem aí, tá acrescentando, né, somando aí nessas informações aí, porque a gente tem bastante jogo de anime que virou jogo e tem toda uma legião de fãs, né? A gente tem muito forte aí, além, igual ele falou, TCG, tem um Pokémon, tem One Piece, tem Yu-Gi-Oh!, de vários outros, Digimon, Dragon Ball. Só pra galera de casa, né, ficar mais antenada no que a gente vai falar, os jogos de anime, na verdade, é uma extensão, né, dos desenhos japoneses, já é uma prática desde a década de 90, né, nós já tínhamos alguns jogos do Nintendinho lá, onde a gente já podia jogar, né, jogos baseados nos animes, mas eles foram popularizados mesmo no PS2. Né, onde que muitos jogos que vieram do Japão, né, para cá, até por conta do PlayStation, né, e então começou, né, aquela febre em massa de vários jogos. E a gente tem jogos lendários como Dragon Ball, né, vários jogos de Naruto. Na verdade, acho que toda grande franquia, né, de anime que fez sucesso mundial, né, não só no Japão, que fizeram sucesso mundial, tem vários jogos, né? Além disso, a gente também tem, né, alguns jogos que foram inspirados em animes, né? Que não praticamente eles saíram, né, do mangá e foram para animação para depois se tornarem jogos. Até no off a gente estava conversando sobre alguns, né, Alessandro? Mas tem o Granblue, né? Eu acho interessante o Granblue porque ele era um jogo, na verdade, né? Ele tem um efeito contrário, né? Ele era um jogo mobile, né? E aí do jogo mobile fizeram, né, um jogo que era um jogo de luta, né? Que era Versus para todas as plataformas. E aí ele virou um anime. E aí depois agora ele veio, né, para uma ideia de RPG, né? Tem jogos clássicos como o Chrono Trigger, né? O próprio Okami, se eu não me engano, acho que o Okami vai ter uma nova versão, né? Foi anunciado recentemente, acho que vai ter... Anunciaram a continuação, no caso, inclusive até com o mesmo diretor, né? Que foi que lançou o primeiro game, que sofreu um certo boicote pela Capcom na época. Mas ele tá voltando agora para fazer a continuação do jogo. Acredito que Chrono Trigger também, eu acho que teve uma influência bem fortinha, assim, para alguns jogos, principalmente de turno, nesse aspecto que você tá falando de anime, porque chamaram Akira Toriyama para fazer as artes. Sim. Então, assim, é difícil você olhar pro jogo e não assimilar ele, por exemplo, com Dragon Ball, que é a base de anime para muita gente hoje em dia. Isso é verdade. Mesmo o próprio personagem principal, né? Tem aquela cara bem de Goku, né? Parece bastante. Eu tenho uma versão dele do Nintendo DS, a capinha e tudo, e a parte de artwork deles é muito bacana e traz muito remete muito a isso, né? Aos mangás e a própria estrutura da arte do Akira. Né? Eles lançaram, inclusive, no caso, pro próprio Chrono Trigger mesmo, porque ele foi inicialmente lançado para o Super Nintendo, foi uma junção de algumas parcerias que teve, né? E aí nas versões que tiveram tanto pro Nintendo DS quanto acho que é primeiramente pro Play 1. Pro Play 1. Que teve umas animações que você olha pra ele e você fala, pô, isso aqui é Dragon Ball eu puro. quero ver esse anime. É um Goku com o cabelo diferente, né? Uma roupa diferente. Um Great Magos e cara do Vegeta. É uma boa influência, no caso, que vem de Dragon Quest até também. Sim, que a gente não mencionou Dragon Quest. Verdade. Que inicialmente Dragon Quest começou com isso, que dá pra se dizer que é o pai dos jogos de JRPG, no caso, nesse sentido. JRPG. Mas tipo assim, é marcante pra muita gente. Pelo menos que tá desde pequenininho jogando videogame aí, que teve essa experiência. E ainda teve no SBT o Fly, né, que passava, que é o Dragon Quest. Justamente, eu ia dizer, né, pra galera mais antiga, né? Que é o inverso. Veio o jogo primeiro, pra depois eles fazerem a animação. E teve um recentemente também, agora. Eu acho que desde 2023. 2023, como eu comecei a assistir, eles fizeram um remake dele. Fizeram tipo uma espécie de remake. Bem da hora, ficou bem bela a arte também. É como se fosse o Dragon Ball Kai, né? Só que a versão agora do Dragon Quest. Sim. Ele traz uma ideia mais direta. Eu não cheguei a assistir, mas não duvido. A gente tá falando, né? Porque essa geração, às vezes, eles conhecem só esses animes mais recentes, né?
Igual no caso do Fly, né? O Fly é minha geração. Eu levantava de manhã pra assistir. Nossa, né, agora o cara vai entregar a idade de todo mundo. Mas eu sempre falo, eu não trabalho com datas, né? Eu falo que eu sou atemporal, já assisti de tudo. Apesar que, assim, até eu quero que vocês falem um pouco, né? Mas a minha experiência, né, com conteúdo, né, de animação japonesa não começou com os animes, né? Eu venho de uma época que eu gostava dos tokusatsu, né? Que foi para os Estados Unidos, que eram chamados de Metal Hero, né? Mas eu sou, tipo, assistia Jaspion, Jiraiya... e aí veio, né, Flashman, Changeman. É claro que, assim, hoje, né, pra galera, quando a gente fala, né, de tokusatsu, o pessoal só lembra dos Power Rangers, né? E, inclusive, os Power Rangers, a primeira versão, tem até um fato interessante, que eles utilizaram, tem a versão japonesa e a versão americana utilizou alguns quadros da versão japonesa na versão americana. E aí tinha aquela diferença, né, até de estatura o pessoal fala assim, mas é porque eu dublei, às vezes o dublê é mais alto, mas na verdade não era. Eles pegaram a versão japonesa e só fizeram uma adaptação. Foi um choque cultural muito grande, né? Pra quem já pôde assistir qualquer tokusatsu japonês mesmo, você consegue ver que existe Sentai, né? Tem uma diferença muito grande de humor, tem uma diferença muito grande de cultura, as referências que eles usam, até mesmo os monstros que eles enfrentam também tem umas doideiras, tem uns negócios às vezes até que... A parada é meio Godzilla, né? É meio esquisito. A parada assim, é esquisito porque a gente não vive a cultura dos caras, com mas certeza. assim, tipo... É isso que você falou mesmo, a Power Ranger amarela que a gente tem é um homem na versão original. E aí, tipo, a galera gosta de ficar fazendo piada, né? Que, tipo assim, ela transforma do nada, tem coisas marcadas no corpo. E isso daí, tá ligado? Ela não é bem o que deveria ser, tipo né? Isso, entendeu? Mas é legal ver que teve, pelo menos, uma disposição pra tentar trazer um conceito, um negócio assim. Isso é verdade. Pro Ocidente. Porque sempre teve a gente tá falando aqui de anime, por exemplo... pro Japão, obviamente que é o lugar de onde veio tudo isso e tudo mais, é natural para eles verem jogos de anime, ou jogos que viraram anime, ou mangá que viram um jogo de TCG, como Yu-Gi-Oh! Porque inicialmente ele não era para ser um jogo de TCG, e hoje é um dos maiores, inclusive, por conta disso. Eu tava até vendo um cortezinho daqueles, falando justamente sobre o primeiro mangá do Yu-Gi-Oh! E não tem nada a ver com ele não tem. Tipo assim, a ideia inicial do primeiro mangá, não só do primeiro mangá, porque também tem uma animação, que ela não difundiu muito aqui no Ocidente, mas vocês conseguem encontrar na internet, porque hoje em dia dá pra encontrar quase tudo. Mas ele é um mangá, um anime, uma história que, por exemplo, o Yugi que a gente conhece, ele é bom não no TCG, ele é bom em tudo. Todos os jogos que ele coloca a mão, ele é pra ser o rei dos jogos nesse sentido, sabe? E aí, assim, a punição que a gente tem ali naquele Yu-Gi-Oh! Antigo, que o cara quebra o mal dentro do cara, sabe? Tem aquela coisa assim de quebrar o espírito, né? Tinha isso. Sim. Ali era muito pior. Ali era tipo assim, era o conceito do Loki. Sabe o Loki que quando ele pregava uma peça, o cara saía sem um braço? Era basicamente isso. Esse conceito. Era basicamente isso. Ele punia as pessoas, mas a punição ela era física e era tipo assim, a ponto de acabar matando alguns personagens aqui e ali, entendeu? Que é tipo de filme japonês, né? Tipo, todo mundo morre no final, né? Não tem um final feliz. Mas essa questão, né, do Ocidente, né, dos Estados Unidos, né, pra quem tá assistindo a gente e até pro pessoal entender, né? Porque essa nova geração, igual no nosso caso, a gente pegou todo esse trâmite, né? Tipo assim, de como esses animes chegaram pra gente, né? Como esses jogos chegaram pra gente. E é interessante o Alessandro falar isso, porque realmente os Estados Unidos ele teve uma participação muito forte. No entanto, que os primeiros animes dublados, né, que a gente assistia, era tipo a dublagem da dublagem, né? Se a gente pegar o Cavaleiro do Zodíaco, né? Até o próprio Dragon Ball Z, né? Sim. A gente sabia que ele tinha vindo, se eu não me engano, ele tinha ido para os Estados Unidos, aí tinha uma versão, acho que mexicana, e aí ou era espanhola, se eu não me engano. Se eu não me engano... É espanhola, eu acho. É espanhola, né? E aí essa versão... Aí que vinha a versão, né, pra nós aqui, a dublagem da dublagem da dublagem, tanto que vinha né? também com muito problema de tradução por conta disso. Tinha umas coisas meio bizarras assim na história. Os caras não sabem o que que não fazia sentido, não fazia né? sentido. Porque, tipo assim, os caras já tinham que trazer do japonês. Aí era uma época que não tinha internet pra se fazer. Então, porque a dublagem era tinha um Google Translator, né? Que o cara só jogava lá, traduz pra mim, né? E beleza. O cara tinha que saber a língua mesmo, né? Então tem... Até hoje você consegue pegar alguns episódios, assim, às vezes que você encontra dublado no YouTube ou em alguma outra plataforma de streaming, que você
você tá ouvindo os diálogos, você fala, e aí, o que isso quer dizer? Justamente. Aí você vai ver o original, tem um monte de coisa que, tipo, ali faz sentido, mas é porque é bem igual você provável falou, que passou né? por Até um processo de várias traduções que não deu nada. Não sei se vocês chegaram a assistir, o Dandadan, né? Passou até por uma peça relacionada a isso, né? Porque a versão do Crunchyroll tinha um diálogo que ele foi traduzido de uma forma e a versão da Netflix teve uma tradução diferente. Sim. E aí o pessoal na internet ficou debatendo, tipo, qual que é a tradução melhor, né? E tudo mais. Sempre vai ter isso, né? Mas, tipo, eu acho que ser diferente não é o problema. Eu acho, até porque também tem muito uma questão de... Da fidelidade? São dois públicos... Não, é porque são dois públicos diferentes, pô. A pessoa que... Agora a gente tá falando de dublagem. Cara, mas tá incluído. Quando você fala de anime, o jogo tá incluso. Mas é importante. Mas, tipo assim, só pontuando... Só terminando esse ponto, a gente volta pros jogos, mas... a parada do público que assiste dublado pro público que assiste legendado. Original, são públicos diferentes. Isso é verdade. Eu acho que é bem interessante o pessoal saber disso. Mas você citou agora essa questão do legendado, até mesmo influencia nos jogos, porque a gente tinha um problema também dos jogos que são inspirados em animes, que eles vinham chegar pra gente tudo em japonês. A gente não tinha os jogos em inglês. Só uma pergunta aqui. Eu, particularmente, eu tive a experiência de jogar o Dragon Ball de Nintendo, né? Que tinha um Dragon Ball pra Super Nintendo. Sim. E ele era totalmente em japonês. Dragon Ball 3. E a voz do Goku era uma voz, vamos supor, totalmente diferente. E aí só depois que eu fui descobrir que a dubladora, na verdade, né? Quem dubla, né, o Goku no Japão é uma mulher, né? Não é um... Até o Naruto também é a mesma ideia, né? Sim. Se eu não me engano, acho que o Luffy, né? O Luffy também é. As meninas costumam fazer personagens que são um pouco mais... Mas era até engraçado porque a gente ficava com aquele, né, tique, é igual você falou, né? Quem é mais novo, né? A gente fica pegado, né, aos poderes, né? O que eles faziam. Aí no dublado era um nome, e aí você ia ver no jogo, aí no jogo era totalmente diferente. Você fala, cara, o que tá acontecendo aqui, né? Sim. Mas é interessante. Mas realmente eu concordo, porque eu sou do tipo que gosta de consumir o conteúdo legendado por conta da fidelidade. Não que eu tenha algo contra a dublagem, entendeu? Não. Mas eu acho... Até porque a legenda também passa por isso, né? Sim. Nem sempre o que a galera tá na legenda, né, vai ser fiel. Mas eu acredito mais sobre a questão da fidelidade. Mas eu concordo com você em relação ao público. Precisam de adaptação também, não é só... Sim. Não dá pra só simplesmente ser fiel. Como é que você vai passar o que tá sendo dito se às vezes a palavra que tá sendo falada ou a sensação... Não tem nem sentido, né, na nossa cultura, né? Não tem uma né? tradução pra gente e os caras precisam colocar algo mais próximo pra pessoa pelo menos tentar entender o que tá acontecendo. E a gente tem que agradecer que a gente é graciado com dubladores bons que eles conseguem encaixar muito bem. Com certeza. A gente já viu os exemplos da portuguesa. É o tipo de coisa que eu fico muito feliz de acordar e lembrar todos os dias na minha manhã, porque, poxa, a gente tem umas adaptações assim que elas não só fazem um trabalho muito bom, e eu não digo isso só em filme, em série, mas em jogos também a gente tem isso. Sim. Que elas não só fazem esse trabalho muito bom, como também salvam muitas obras. Tem muito filme aí que seria intragável se não fosse dublagem. E assim, dá pra falar só do Adam Sandler uns 20, assim. Nossa. Não, isso é verdade. Não, e sem esquecer a questão dessa questão da dublagem, tanto que ela é forte, que tem série que ficou famosa só no Brasil por causa da dublagem. A gente tem um filme muito famoso aí que é o Deu a Onda do Imperador, né? Sim. A Onda do Imperador, que é um exemplo clássico. Que é um flop de bilheteria lá fora e aqui... É estrondoso o sucesso. É verdade. Não, e filmes... Não, a gente tem outros também, mas assim... Voltando a falar sobre jogos, por exemplo, de anime principalmente, acho que o primeiro contato que eu tive foi com um de Mahou, pra quem não sabe, que é de meninas mágicas. Era Garotas Mágicas de Rei Art. Não sei que era anime também. Era a programação. Fly, Guerreiras Mágicas de Rei Art... Aí acho que passava o Dragon Ball clássico, né? Esse foi o que caiu no meu colo. Foi uma run que caiu pra mim. Foi o primeiro JRPG que eu joguei. Eu atualmente sou eu não conhecia, eu não sabia que tinha jogo da tipo assim, não, eu conheci primeiro o jogo e depois eu fui pro anime. Assim, eu fui descobrir depois de muitos anos que na verdade tinha um anime na qual o jogo se baseava pra fazer a história, sabe? Então, tipo, eu acho que sempre esteve permeado da gente ali essa questão dos jogos de anime e tudo mais. Eu ia até fazer essa pergunta, né? Na verdade, eu ia até falar sobre isso, que às vezes teve gente que chegou, né, ao anime por conta dos jogos, né? Jojo. Tem muita gente no Brasil que conhece Jojo por conta de uma máquina de Atari.
Atari não, desculpa, de arcade. De arcade, porque tinha um jogo de luta do... Porque o Brasil, durante muitos anos, na década de 90, pra galera que é um pouco mais nova não vai saber um pouco disso, assim, a gente saía de casa pra jogar videogame, tá? Não sei se vocês sabem. A gente ia no fliperama. E assim, uma das coisas que a galera gostava muito eram as máquinas de arcade, que é uma cultura que no Japão e na China ainda existe. Sim. E que ainda gera muito dinheiro pra eles também. E assim, o Jojo mesmo, que é um anime que demorou até inclusive para ser adaptado em comparação com a fama que ele tinha no Oriente. Muita gente conheceu o jogo já, tipo assim, na terceira fase do anime, do mangá. E não tinha assistido, né? Mas porque, primeiro que não tinha, né? Mas assim, a cultura chegou através do videogame primeiro, com relação a ele, sabe? Isso é verdade. E era um jogo que muita gente que gostava do Street, gostava do The King of Fighters, também jogava ele, entendeu? Eu descobri do Jojo foi esses dias, porque lá na nossa loja lá, a gente tem uma máquina de fliperama e ela tem um Jojo lá. E aí eu fui ver o jogo, eu falei, caraca, eu conheço o anime depois que eu fui conhecer o jogo. Mas rolou uma explosão que eu falei, caraca, é tão antigo assim? Eu só conheci ele. Se eu não me engano, eu acho que ele é considerado o top 5 jogos de anime que existe, o Jojo. Ele é bom pra caramba. E realmente essa questão, né, do Fighter, né, que é o jogo de luta, é muito Fighter, bom. Jogos de luta normalmente são um que coloca nesse balaiozinho de anime. A gente tem um Fighter Z, que a gente tava falando de Dragon Ball atualmente, né? Eu, assim, os Budokai Tenkaichi, que tem muita gente que ama, eu não gosto muito. Eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre. Mas... eu ia falar isso também. Assim, eu gosto de jogos de luta, né? Também cresci jogando Street Fighter, né? Jogos da Capcom. Igual esse jogo que eu comentei, eu não lembro qual é o nome dele do Dragon Ball, mas ele também era um jogo de luta, no esquema do Fighter Z, né? E dos Budokai. Mas assim, é complexo, né? Porque o Dragon Ball é uma franquia muito antiga também, né? Tem gente que acha que é recente, né? Mas o Dragon Ball é década de 80, né? Sim. Aí depois que a gente veio consumir isso. Mas é igual você falou, eu também... Eu acho que é década de 90. Mas chegou aqui em 90, mas eu acho que ele é 80... ele é década de 80. O Dragon Ball clássico, né? Aí o Z que é década de 90, se eu não me engano. Ok. Eu lembro muito que eu tive um choque que eu conheci o Gokuzinho, aí eu peguei um jogo, um cartucho, botei lá no meu Super Nintendo. A hora que eu abri, apareceu um cara. Eu falei, esse cara parece o Goku, mas ele tá loiro, sei lá o quê. Eu nem dei moral na hora. Depois que eu fui descobrir que era o Dragon Ball Z, eu falei... O cara descobriu o bagulho, tipo, 200 episódios depois. Mais ou menos você isso. Você tava eu falei, visionário, detalhe, era a saga do Majin Buu esse jogo. É a mesma coisa do Jojo. O jogo do Jojo que ficou famoso aqui, que fez muita gente, no caso, se interessar pelo mangá e pelo anime... Era de uma parte que já tinha mudado toda a história. O personagem já tinha morrido, eles estavam ressuscitando gente, sabe? Então, tipo assim... E isso que o próprio jogo também dá um spoiler do caramba. Quem pegou o jogo vai enfrentar os bichos, os personagens que tem lá... Já sabe o que tipo vem, assim, né? Pra quem nunca assistiu, Jojo é uma grande novela mexicana feita no Japão. Pra quem não conhece... Literalmente. Os memes que se veem na internet não é à toa, porque ele hypa nisso. Ele tenta fazer você ficar interessado na próxima maluquíssima do próximo episódio. Sim. E por isso que leva no nome, né? Jojo Bizarre Adventure. Então, tipo assim... É o que ele vai entregar, né? O que ele quer entregar. Uma das coisas dessa parte do jogo que é interessante de você parar pra poder assistir é justamente, tipo assim, qual que vai ser o poder do próximo cara que a gente vai enfrentar. Que é a ideia é que cada poder seja um mais maluco do que o outro. Sim. E aí se você já jogou o jogo, você já sabe, praticamente você já sabe, né? Pois é. Então, aí tipo, é complicado. tem esse pequeno risco, esse pequeno problema, talvez, de jogar um jogo antes de ver a obra original. Mas... igual você levar o spoiler do Super Saiyajin sem saber que nem existiu o Super Saiyajin. Aí eu já falei... Tipo, a gente tava ainda, né, lutando contra o Freeza lá, né? Não sabia de nada e de repente você pega o jogo, aí o cara lá tá Super Saiyajin nível 3 lá já, né? É igual... Não teve era um RPG que foi lançado agora de Dragon Ball? É o Kakarot. O Kakarot é literalmente a história original, a história do Z, toda. Se você nunca assistiu... Aí você vai jogar, você pega... tem uma grande chance de uma geração mais nova não ter assistido, porque é muito antigo. Nossa, é muito ruim falar muito antigo. Eu ia falar até dessa... É um peso, né? Eu ia até falar do spoiler, né? Porque... Eu levantando da cama amanhã com uma bengala. Os Budokai, né? A galera tinha um hype muito grande. E aí o Sparking Zero, né? Que foi o último, né, título, né? Do Dragon Ball. E a galera pegou aquele hype, vendeu muito no início, mas tipo... Agora... O
Praticamente a galera continua jogando Fighter Z porque virou competitivo, né? É que o Fighter Z ele tem a mecânica do competitivo muito bem construída e o balanceamento dos personagens. Então a galera continuou, né? Mas o Sparking Zero, inclusive eu joguei o Sparking Zero, é bom o jogo, mas é aquela mesma tônica, né? É o que virou Naruto, né? Os jogos de Naruto. É uma linha tênue muito legal até de se pensar, né? Que é tipo assim, os caras têm 2 estilos de jogos que um tem a intenção de favorecer a fanbase no sentido de tipo, pô, sim, nós tem aqui Naruto, Neji, aí tem a desgrama do 4º Hokage. Como é que eu pego um Naruto pequeno e consigo ganhar do 4º? É verdade. Isso não faz sentido. É verdade. Sabe? Não faz chance. Aí os caras vão e fazem isso porque, tipo assim... A galera que vai um pouco no jogo de anime, ele tá a fim de ver isso. Ele quer reproduzir as coisas que ele assistiu. Eu lembro que a gente ficava imaginando na época da faculdade, quando a gente jogava bastante o Naruto Ninja Storm. Na época, eu acho que era o Naruto Ninja Storm, acho que era. Era de Play 2? Era o de Play 2, era o primeiro ainda. Não, o de Play 2 eu falo porque confundi o nome. É uma coisa que eu vou perguntar pra vocês. Porque um dos jogos de anime que eu mais joguei, que é o de Play 2, é o Naruto Ultimate Excel. E aí tem o Ultimate Excel 2. Eu jogava o Excel. E aí a gente tinha aquele especial do primeiro, do Hashirama. Que ele chega, estoura uma árvore gigantesca, faz aquele combo que o Orochimaru faz com o Hashirama morto contra o terceiro Hokage. E ali você ficava construindo todas as teorias, porque foi bem naquele lapso de tempo do Naruto, que ele fez uma sequência de 2 anos de filler. É, isso que eu falo. E ninguém sabia, né? Ninguém sabia o que ia rolar, né? A gente não sabia de nada. E depois a gente viu o Hashirama arregaçando. Pior que tem bastante, muito de conteúdo que acaba, não vou dizer vazado, né? Mas é que os caras não pensam muito na linha temporal do que tá acontecendo, às vezes, na TV. E aí eles querem lançar o jogo pra poder vender pro pessoal que gosta. E nessa época, né? Igual você falar, ainda... Era uma época difícil, né? De você... Vamos supor, não tinha, né, no Brasil serviço de streaming ainda. Porque essa época ela vai ser o que 2006, né? Né, velho? Mas isso acontece até hoje. Até hoje tem. Tipo, o próprio cinema mesmo, a gente tem de vez em quando... vai lançar... sei lá, Vingadores 20, aí os caras lançam um boneco, vende o boneco antes, o boneco já tá... Aí os caras vão e lançam teorias, você viu o boneco da Banpresto? O mercado vem em primeiro lugar. Depois é a obra. Que ele tá mostrando uma roupa tal, então tem a teoria que ele vai pra não sei aonde por causa da roupa tal, isso é verdade. Pra mim, o que mais recente que aconteceu foi aquele do Homem-Aranha com a roupa do Doutor Estranho lá, que foi do que saiu Multiverse, do primeiro... Né? Do primeiro... Como é que é? E da primeira saga do o What If, né? O What If, que é o IC. E aí o Homem-Aranha tá com a roupa do Doutor Estranho. A galera começou a teorizar um monte de coisa por causa que ia sair logo seguindo o filme do que o Peter Parker ia se tornar o Doutor Estranho. Não, só foi uma coisa aleatória. É complicado. Mas vamos lá, voltando aqui pros jogos de anime então. Vamos fazer contato ali com a nossa produção ali, nossa cabine operadora lá. Meninos lá, o Lucas, o Alex, qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram aí, jogos de anime? Qual foi o primeiro anime que vocês assistiram aí? Dá um oi pra galera aí. Oi galera, diretamente ligado aqui na Liga Digital, que agora o Checkpoint tem nova parceira, é isso mesmo, vocês que me conheciam só pelo Instagram, agora eu tô aqui estreando em um dos episódios. E respondendo a pergunta do meu querido Anderson, cara, o primeiro jogo de anime que eu joguei foi que eu conheci o One Piece. Aquele que misturava o Dragon Ball, o Naruto e o One Piece junto, que era de luta. Esse mesmo, é um nome que eu nunca... Nintendo DS. Era esse jogo aí. Eu cheguei a jogar também. E que depois E você, Alex, você tá aí tímido? Dá um alô pra galera aí também. Nossa, horrível. Ajuda ele aí, Lucas. Pera aí, voltando pra cá. É Thiago Anderson o nome dele. Eu tirei Alex. Dá um alô pra gente. Alex, o Leão. Dá um alô pra gente. É o nickname dele, cara. É a tag dele. Alex Kidd. Alex Kidd. Dá um alô. Fala galera, participação especial, Thiago Berriel, editor, cinegrafista e também é controlador das câmeras da Liga Digital. Nosso grande parceiro, novo integrante aqui do Checkpoint. Na verdade é a gente, né? É integrante da Liga Digital. E é isso, eu quero dizer também, vamos seguir todo mundo, Checkpoint e a Liga Digital para todo mundo se conectar. Porque é esse o papel do Checkpoint, conectar todo mundo dos games aqui do Centro-Oeste. Goiânia, Goiás. É isso aí, voltando pro Anderson. Lucas, valeu.
Mas e aí, o Alessandro, o nosso outro Lucas, a galera tem um nome tudo parecido aqui, aí eu tô bem aleatório aqui mesmo, né? Tem problema não. Mas qual que foi, assim, o jogo, né, que vocês... porque geralmente o jogo que marca a gente é o primeiro, né? Igual você já falou, né, o jogo do Naruto. Eu, particularmente, o que eu realmente mais joguei foi também os Naruto Ultimate Axel. Mas tem algum jogo, assim, você, o Alessandro, que, tipo, até hoje bate aquela nostalgia? Eu tenho um que até fizeram um anime depois dele, que é bem curioso, a história dele, que é o Mega Man X, que aí depois fizeram o Dia do Sigma. Cara, aquela animação do Dia do Sigma que eles fizeram baseada na história do anime, do jogo, né? Nossa, pra mim é fantástica. Ela conta toda a história, toda a trajetória, a origem do vilão e realça novamente o personagem que eu sou mais fã da saga X, que é o Zero. Cara, eu não tenho um assim, porque eu normalmente não volto tanto pros jogos de anime, não. Porque... eu não sei se é porque eu costumo jogar muita coisa que é parecida. Aí eu deixo no cantinho lá, sabe aquela regra de que algumas coisas depois que você fica mais velho, às vezes pode não parecer tão tão legal quanto, né? Era uns anos atrás. Então, assim, eu normalmente deixo quieto, mas assim, a experiência que eu posso falar pra vocês, assim, que inclusive eu vim aqui hoje só pra fazer propaganda disso. Tô brincando. Mas é Persona. Persona era um jogo que eu tinha bastante resistência em relação a jogar ele. Porque eu achava que ele seria só mais do clichê. E ele tem as coisas de clichê, só que ele faz, normalmente, tudo muito bem. Mas, em especial, o Reload, que é o 3, que foi o remake que eles lançaram recentemente. Que, apesar de não ser um jogo que eu joguei quando era mais novo, que poderia muito bem ter acontecido, porque o Reload ele é um jogo muito antigo. O Reload não, né? No caso, o 3. O 3. Tanto o Portable quanto os outros. Mas, assim, o que eu posso dizer pra vocês com relação à experiência que eu tive com o jogo é que eu passei por uma experiência com o Persona 3 que eu não sentia desde que eu era criança. Então, assim, pode não ser nostálgico, mas é como se fosse. Então, tipo, indico pra todo mundo que quem não jogou, ele tá traduzido, tá? Persona tinha um grande problema com tradução. Ele ia falar sobre isso. Até, tipo assim, até eles lançarem esse 3, ele não tinha nenhuma tradução oficial. Todas as traduções que tinham eram de fã. Em que a galera rebolava muito na internet pra ter que traduzir. Tradução de fã traduzir pra o jogo de anime é a melhor então, assim, coisa que tem, né? Joguem, vale a pena bastante. E assim, ele tem todo o esquema de JRPG que, assim, eu gosto. Foi um negócio que foi interessante de sentir um gosto de um JRPG diferente, porque como eu nunca tinha jogado a franquia. E, cara, pra quem gosta de anime, de verdade, joga. Porque ele vai ter tudo para que a galera que é hypada nessas coisas de anime, a vida social na escola, Sim. aquela coisa do protagonista, sabe? Tipo, de você ser o escolhido, que também tem bastante. Tem a questão do relacionamento, né? Tem uma ele é um date sim também. E eu garanto para vocês que a parte que pode parecer mais sem graça, que é a de date sim, porque você tecnicamente acaba sendo obrigado a ter que sair com os personagens... É de longe uma das partes mais bem elaboradas e divertidas. Os personagens têm construções muito boas e que valem muito a pena. Podem jogar sem medo. Você falou desse jogo de anime aí do Persona, me lembrou de um outro jogo que eu joguei recentemente, na época do DS que eu joguei, na verdade, que é o The World Ends With You. Eu não sei se chegou a conhecer ele. Esse jogo é muito bom, meu Deus. Nossa, ele tem uma arte de animação. O difícil é indicar esse jogo porque, tipo, pô, Nintendo DS, poucas pessoas vão ter a chance de poder jogar algo no Nintendo DS. Teve um remix dele pro Switch, né, recentemente. Mas não é a mesma experiência. Não é a mesma coisa. É porque tipo, ele foi pensado pro Nintendo DS e aí tem toda a questão das duas telas, quando você joga. Tem a dinâmica, né, em cima, outro portável, embaixo. Né? Tipo assim, então, a experiência é diferente. Assim, o jogo continua sendo bom, sendo portado pro Switch, mas a experiência de se jogar ele no Nintendo DS é única. Se você puder jogar, quem tiver, joga. Muito bom. Joga também. Só completando, né, o que os meninos estão falando aqui, tem um outro jogo recente, né, lançou no ano passado, que é o Metaphor Refantasio, que é na mesma pegada do Persona. Se eu não me engano, acho que é o mesmo estúdio, né? Sim. Eu até no meu canal particular, né, no Todo Jogo Tem História, eu fiz um review dele em relação, né, de elementos da Idade Média, que existe e tudo mais. E a história dele também é sensacional. Até a gente estava falando, né, que o Alessandro até colocou ele na lista dele, tá no próximo. Porque os Personas, vou ser bem sincero, também sou fã da franquia, mas não joguei todos, até porque são jogos longos, né? São longos. Pra quem não jogou... Dá pra fazer bastante coisa no jogo. Então, pra quem não jogou, já entenda que, tipo, você vai com aquele valor que você vai pagar nele lá, pegando uma promoção ou não, ele vai valer a pena, porque o jogo é longo e tem muito conteúdo e não é um conteúdo vazio, né? Cada ponto que você vai avançando ali, né, você vai descobrindo algo novo. E o Metaphor Refantasio, né, que é o mais recente, talvez pra galera de casa, né, quem é mais jovem tá acompanhando agora.
também é uma boa pedida. E aí ele já vem, né, traduzido, né, que e não é só importante. Isso, aproveitando que a gente tá falando já da franquia e da mesma empresa, pra quem não gosta da ideia de jogar o jogo por conta do Date Sim, de ter que precisar sair com os personagens, tem Shin Megami Tensei também, galera. Sim, Shin Megami verdade. Tensei é literalmente a parte mecânica que a galera gosta do jogo. Pra quem, inclusive que a gente vai falar de Pokémon já, né? É. Ele se assemelha bastante com Pokémon nesse aspecto, porque você coleciona os... São yokais, São yokais, deuses. São deuses, tem toda uma mitologia. Criaturas místicas, né? Sim, tem tudo ali que você vai colecionar também, você vai fazer fusões, um monte de coisa. A parte mecânica ela é realmente bem feita, vocês podem jogar sem medo também. E que tá nessa linha também aí, tipo assim, é um jogo diferente que vai sair inclusive um remake agora do primeiro, que eles anunciaram inclusive no Nintendo Direct, né? Eles fizeram a apresentação. Eu não joguei, né, o Shin Megami Tensei. Eu não joguei, mas eu conheço, né? Eu O conheço Shin Megami Tensei, ele pega, arte. como eu falei pra vocês, é tipo a parte mecânica, a parte de você jogar o jogo. Ele tem uma historinha, não tô falando que ele não vai ter, tá, gente? Mas E a história dele também é uma história complexa pra caramba, mas é boa. o japonês gosta de complicar, né? Gosta. É isso que eu ia Vai fazer falar. as coisas, Todos nunca eles, conta né, que nada vêm de nessa pegada, igual eu falo, tem essa complexidade. Só que uma coisa que eu gosto que eles fazem bem é lidar com questão de multitempos rolando assim. E o Shin Megami Tensei Eles lida bem gostam com bastante de isso. brincar com isso. Então é isso, galera. Né? Só para vocês participarem, né? Coloca aí nos comentários aí, né? Do nosso vídeo, nosso programa aí, né? Se tem, né? Algum jogo, né? Que te marcou, algum jogo de anime, né? Porque na verdade aqui existem vários, né? A gente ficaria aqui a noite inteira falando sobre vários jogos, né? Tem hoje, né? Como a produção de anime também, ela vamos supor, ela tá chegando, né? Muito rápido aqui pra gente. Sim. Então vamos supor, a gente já tem tipo o jogo do Solo Leveling, né? Que é a nova sensação. O próprio Bleach, né? Que ressurgiram o Bleach, né? Já saiu. O Bleach, ressuscitaram o Bleach. Já tem um jogo, né? Tipo, já tem um jogo novo do Bleach, eu né? Tem outras franquias também, né? Não, então, o Bleach é antigo, né? Época do. Kimetsu ganhou o jogo, Boku no Hero ganhou o jogo. Sim. Assim, um ponto One crítico Punch um Man. pouco nesse ponto. Porque essa que grande é meio quantidade. reciclado, mas é aquele negócio, é tipo o cara que ele gosta da franquia, ele vai atrás É o fanservice, né? Você falou uma coisa interessante. Ele vai atrás do nomezinho, ele vai poder jogar os jogos. Ele vai querer consumir aquilo. Querendo ou não, é uma forma de você colecionar aquele tema que você tanto gosta. One Punch Man teve jogo de luta. One Punch Man. Nossa, o One Punch é muito Só que o One Punch Man é muito legal porque tem um personagem lá e aí, tipo assim, você não joga com ele, ele vai vir e vai dar um soco no cara e vai ganhar. Vai ganhar o jogo, entendeu? Tipo, você tem que sobreviver até ele chegar. Até o objetivo é esse. Você não vai derrotar o cara também. A premissa é bem legal. Mas, continuando a nossa conversa aqui, então, gente, outra franquia que não tem como, né, a gente não citar, que é uma franquia extremamente rentável, né, na verdade, a franquia Pokémon, né, pra Nintendo, né, pra Niantic, pra Game Freak, é uma das franquias mais rentáveis, né, com jogos, produtos licenciados. No entanto que, né, ela conseguiu bater justamente a franquia do Star Wars e também da Marvel, né? E é um anime atemporal, né? Porque tem muita gente que acha que Pokémon é recente, mas se eu não me engano, né, os mestres Pokémon aqui vão me dizer. Mas acho que é 96, não é? Se eu não me engano. 96, 96, eu acho, se eu não me engano. Foi 96 que foi lançado. Isso aí, boa, 27 de fevereiro. Eu não lembro a data exata. No entanto que, se eu não me engano também, quando lançou o anime, acho que a Nintendo já tinha ali um jogo específico pra Game Boy, eu acho. O tipo assim, não é aquela coisa que o anime fez sucesso e lançaram o jogo. Não, tipo, não, já foi uma... Foi tudo junto. Foi tudo junto, né? O lançamento do jogo, nessa data, 26 de fevereiro, 27 de fevereiro de 96, foram os jogos, né? O Green e o Red, lá no Japão, o verde e o vermelho. E aí, depois disso, veio o TCG, se eu não me engano, e aí depois que veio o anime vem terceiro na etapa. Então vem justamente... Então é um jogo... Então, é que assim, a Game Freak primeiro ela criou os esboços na Korokoro. Eu lembro que ela tinha uma revista dela mesma. Então ela criou os primeiros esboços, tanto é que tem até a brincadeira clássica. Quem foi o primeiro Pokémon? O Rhyhorn, o Bulbasauro ou o Mew, né? Que aí a galera fica na dúvida. Porque o Mew foi o primeiro Pokémon criado por Arceus. O Bulbasauro é o primeiro da Pokédex. E o Rhyhorn foi o primeiro Pokémon desenhado pelo pessoal da Game Freak.
Entendi. Então tem toda essa história, essa brincadeira aí, desse misticismo aí por trás do primeiro Pokémon. Mas vamos lá, galera. Dentro desse contexto aqui, então, né? Mais uma vez aqui o Lucas, né? A gente apresentou ele no início do programa aqui, mas o Lucas, ele é professor de Pokémon TCG. Então, Lucas, eu queria que você, né, falasse um pouco pra gente aí como que funciona. Claro. O que, Bom, que é o jogo. Só pra deixar, antes de você falar, eu sou viciado em TCG. Só pra deixar claro. Tudo que tem disponível Olha de só, TCG pra jogar. Eu acho que você não fica Deckzinho, mostrando Eu muito não pra falei ele, isso antes não, de mim, hein? porque talvez poderia até dar problema pra mim. Rapaz, é o que você possa imaginar. Desde digital a física eu tentei. Física é um pouco mais difícil, porque você precisa ter um poder aquisitivo às Sim. vezes, pra Sim. manter. Mas assim, lançou de TCG olha, tal ali, tá disponível pra Pokémon baixar. tem eu uma já... vantagem, tá? Dos TCG, o Pokémon mais barato que Não, tem. isso eu tô ligado. Isso aí, eu tenho inclusive Esse alguns deck decks aqui, lá eu em acho que casa ele de custa Pokémon. R$100 no máximo. Você tem um deck bom, o deck do Charizard mesmo, 130. Nossa, você o vai pai e a arranjar mãe um. ouvindo isso no fundo. Por médio. R$100, tá maluco? R$100. Poderia rasgar a carta. Não, mas aí eu tem que ensinar a jogar. defendo porque tem a galerinha gastando mais de R$100 no Roblox aí. Então é preferível você gastar com... É, que isso aqui você guarda, na loja coleciona, do tem Lucas lá vai e na Rockenex compra. lá precisa aprender a jogar também. E aí, então, pode, claro. Esse é um deck ancestral, é bem bacaninha a mecânica dele. Mas, então, eu sou professor de Pokémon. Eu fiz a prova em 2020. Aqui em Goiás já tem a Liga Pokémon há muito tempo. Até mesmo foi citado o Pedro Faceira, né? Que é um dos nossos queridos aí da comunidade aí, bem presente aí. Ele organiza desde 2016 aqui em Goiânia, então a gente já tem uma comunidade forte em Goiânia desde essa época. Eu cheguei recentemente porque eu morava em Curitiba, morei 10 anos lá. E lá eu já era professor Pokémon, eu tinha minha loja lá também, só que aí por questões pessoais eu vim pra Goiânia e aí eu falei, não dou conta de ficar sem loja, eu vou abrir uma aqui mesmo e vou continuar sendo professor Pokémon, porque é muito massa, é muito divertido. E a gente como professor Pokémon, a gente tem justamente essa missão assim de ensinar as pessoas como jogar, o que é o jogo, qual que é a proposta. É pra ensinar a criança mesmo, ensinar o pai que, joga com seu filho, brinca. É um jogo que dá pra você jogar tranquilamente, pai e filho, numa boa, E destruir, 45 minutos ali. e destruir a sua amizade com seu filho. Com seu filho. Não, depende. Se você montar um deck stall, Mas aí eu tu tá vou, querendo, né? eu vou contar algo pro pessoal aqui que é engraçado. Minha filha, ela coleciona, né? Até uma vez a gente conversando, né, recentemente, sobre que a carta ela também pode se tornar um item colecionável, né? Sim. Mas a minha filha é interessante que, tipo, cada vez que você joga com ela, Alessandro, ela cria uma regra nova. Tipo, ela é leva ela lá pra a regra aprender. de ouro, sabe? Tipo, ela fala, não, esse daqui, por conta da cor tal, ele venceu. Aí você fica tipo, uai, mas e Ela é aí, a né? player, ela é a tipo, player, ela é o juiz, isso. ela é a criadora do jogo. Enfim. Mas isso também é uma coisa legal que eu observei, que tem muita criança que ela cria a sua própria regra. E existe até mesmo, eu já observei pessoas que brincam, crianças que brincam, sem ser batendo bafo. Teve um grupo de crianças que eu ensinei lá na loja mesmo lá, que eles aprenderam batendo bafo. Infelizmente a carta ficou danificada devido a bater bafo. Quando você bate bafo, uma carta é destruída. Foi o meu primeiro Processo. contato, inclusive, com cartas de TCG. Foi bafo, na minha infância. O bafo aproxima, já traz pra Mas é normal, né? Porque às vezes, vamos supor, dependendo da idade, né? Igual o Lucas, ele vai ensinar a gente aqui, né? Mas só a gente falando, nem sempre eles vão entender a regra inicialmente. Mas a carta tem todo aquele atrativo. Então, de alguma forma, eles vão querer ali, Sim, né? tem um contato. Ganhar um do outro ali. Seja no bafo, né? E eu Ou vi até uma não. outra forma interessante que eles jogam, que é baseado na vida do Pokémon, que eles comparam. Aí o que eles fazem? Eles ficam tentando comprar o Pokémon que tem mais vida. Aí o Pokémon que tem mais vida vai ganhar do outro. Os Eles têm atributos toda uma lá ninguém regra. olha, né? Vai. Boa. Aí eles mesmos. Eu já vi muita criança criando a própria regra nesse Nossa, sentido. se soubesse o que tá escrito aqui no meio, aqui, ó. Se você lê esse trechinho aqui de A baixo importância, né? É tipo, quatro leia energias as do Pokémon letras pra lá. miúdas, né? Leia as letras Tem miúdas da carta- propaganda. Tem carta que simplesmente bota todas as energias da sua mão no Pokémon. A carta diz isso. Não, tipo escolha o Pokémon e ligue suas energias Coloca nele. todas as energias nele. E aí, fazer um combo, né? E aí, eu como professor, eu faço justamente essa parte aí. A gente tem uma liga na nossa loja, a gente é uma liga, assim como tem outras ligas no Brasil inteiro. Tá? A comunidade Pokémon no Brasil é uma comunidade forte. Tanto é que teve um momento de polêmica aqui, foi a questão da Nintendo, da última que teve, né? Da Pokémon Presents, que foram anunciar, vamos anunciar, vai ter agora mais uma linguagem nova. Vai entrar a linguagem o quê? Latino-americana. Ah, nossa, isso aí não fala. Durante a Direct Espanhol teve- latino-americano. Quando anunciaram o jogo na Direct, foi um negócio que, tipo assim,
assim, eu paro pra assistir essas coisas, Sim, tá, gente? é bom. Então, tipo assim, Eu também. Não é só esse inclusive, âmbito aqui. Inclusive, já vou dizendo aqui, né? Nós agora com a parceria com a League, esses eventos, ô Alessandro, nós vamos começar a cobrir. fazer a cobertura, justamente. Já pra gente entregar pra vocês de primeira mão, não esperar, né? Chegar no episódio pra gente falar sobre isso. Então nós teremos aí a cobertura desses eventos games, né? Tanto Nintendo, né? Sony, Xbox, TGA, que seja. A questão é que tipo, eles apresentaram pra gente, no caso, o jogo, foi quando eles anunciaram a primeira vez, né? E aí é uma espécie de remake do Silver, do... Eu esqueci o nome do outro. Não, cara, porque eu joguei o Silver. O Cristal. Cristal. Cristal e Qual tudo mais. que é o jogo? É o... Cara, o nome Você tá é o falando certo. do novo Legends AZ? Tipo... É algo mais ou menos isso, não é? Que era Não, o uma- que vai era sair uma- agora é o Legends AZ. O Legends AZ ele vai sair, ele é inspirado no Pokémon XY, onde tá. ele faz a continuação, a história anos depois. Tá Tem certo. até mesmo no trailer agora a galera descobriu que o AZ ainda está na história, que o AZ é um personagem do jogo que é aquele gigante, que tem a Flataway que nunca ninguém conseguiu pegar ela no jogo, porque não existia como você pegar ela no jogo, que é uma preta e azul. E aí o AZ ele vem completando essa história, e tanto é que a Legends AZ ele vai vir justamente para esse lado. E aí no meio desse anúncio foi que rolou a surpresa, né? Que a galera falou assim, não, vai sair para português, vai sair para português. É porque, tipo assim, tem muitos... Já tem uns aninhos já que, tipo assim, os caras, eles têm um representante latino, e aí é aquela ladainha de sempre. Porque a gente tá preocupado com os nossos jogadores brasileiros. A gente quer, Sim. sabe, trazer o capitalismo. a coisa pra dentro do Brasil e tudo mais. E aí anunciaram um jogo, e aí falaram, vai vir em espanhol. Mas espanhol já tem. Não, Aí tem você fica tipo, espanhol latino-americano. E o mais E o louco é o seguinte, português, cara? E aí, quando eles estão anunciando, no vídeo que estão anunciando justamente esse anúncio do latino-americano ali, do som latino-americano, está passando de fundo um evento, que é o Latin America International Championship. Acontece em São Paulo, com todo o material de divulgação em português. Vai entender, né? Mas é estratégia de Assim, marketing. Esperamos um dia a gente ter tradução. mas É justamente, torcer né? agora, porque tipo, eles estão lançando um console novo. A gente tá tendo já algumas traduções para E alguns jogos que não tinham antes. A Nintendo não só tradução, tá tendo localização. Isso tá sendo muito bom. A localização deles tá muito Porque assim, boa. a minha preocupação não é só traduzir, sabe? A gente não vive só de simplesmente jogar o negócio no Google Tradutor. A gente gosta dos nossos jargões, Sim. a gente gosta Sim. dos nossos palavrões, a gente, tá ligado? A gente gosta de fazer as nossas piadinhas, a gente gosta dos nossos memes. É a ali. questão de português- pertencimento, né? Eu quero O jogar português ele tem um charme. E aí você tem que colocar esse charme também, entendeu? Então tipo, e eu acho que a Pokémon ela vai pra esse lado, porque no competitivo o Brasil tem se destacado. A gente tem nomes muito fortes aí. Recentemente tem os irmãos Fernandes, que são dois jogadores de TCG fortíssimos. Um já foi campeão mundial de TCG, que foi em 2024 em Yokohama. Meu Deus. Ou 2020. Você Não, não 2023 sabia. Yokohama, 2024 foi no Havaí. O Havaí ele pegou acho que top 4 só, ele não pegou o primeiro lugar. Mas aí ele sacou bem. Eu acho que a última notícia, assim, eu não sou tão antenado, mas a última notícia que eu vi sobre, pelo menos, o TCG, teve um garoto de 13. É esse ele, mesmo, é o né? Vini Fernandes. É porque o Pokémon TCG ele tem categorias diferentes. Você joga a categoria Júnior, Sênior e Master. Júnior são as crianças mais jovens, a partir dos 6 anos de idade até ali seus 12 anos. Sênior é dos 12 ali, se eu não estou enganado, é 12 até os 16. E dos 16 em diante é tudo Master. Então, Entendi, legal. joga geral. Então, vamos lá, ô Lucas, já que você está falando sobre essa questão, né, da competição, mostra pra gente aí um pouco então, né, o pessoal, para ver que nossa mesa aqui hoje ela tá recheada, né, eu trouxe bastante. dessas cartas aqui. Explica um pouco, né, pra gente, pro pessoal também que tá assistindo, como que funciona o jogo. Vamos pôr, Então, né, dicas básicas aqui para Vamos lá, começar. então. Eu vou começar explicando Tem primeiro quais chance- são os produtos que você tem que prestar atenção para você que quer começar a jogar. O que você tem que comprar primeiro? O que você tem que comprar? Tem Porque eu chance, acho que tem chance de eu pegar uma apostila dessa aí correndo e não precisar trabalhar mais o ano? Não. Eu Essa acho que aqui, tem. a gente não tem Eu tanta acho que força tem. assim, não. Essa coleção aqui é mais basiquinha. mas eu fiquei imaginando. Não, essa aqui não tem a única carta mais absurda que a gente tem é a do... Aqui. Essa do Pikachu Van Gogh. Que é o Pikachu que deu a treta lá no evento lá de Van Gogh lá. E aí é o Pikachu com chapéu cinza. Mas falando aqui dele, então tem alguns produtos que realmente fazem sentido e é bom para apresentar. Quais são? Esse aqui é um produto que eu falo que é um produto bem legal, que é um produto de nível 1. Por quê?
eles identificam o nível. E esse nível é o nível de introdução, é o nível que você vai aprender o jogo do zero. Então já vem explícito aí no blister, né? Blister, Na caixa. na caixinha, e ele vem com um deck de 60 cartas, que você, pra você jogar, você tem que ter 60 cartas. E aí, com ele, vai vir com algumas coisas bem legais. Ele vem com um playmat de papelzinho pra você poder entender as localizações do mapa, tudo explicadinho, como que você joga. Porque quando você joga num playmat oficial, ele não tem as localizações normalmente. Quando você vai numa streaming, que o torneio ele é exibido em streams também, então ele não tem a localização certa de tudo. Então você tem que saber porque você está jogando. Quando você parte pro competitivo, saindo do casual pro competitivo, você vai meio que já saber onde está toda a posição, então você só se baseia nela e põe no teu playmat. Aqui em cima a gente tem esse produto aqui então, que é um produto nível 1, que é bem daorinha. Ele é a introdução, é um deck de 60 cartas básico, ele ensina como jogar, o que joga, o que faz, o que cada carta faz. Esse aqui é um produto já intermediário. Você está andando de bicicleta com rodinha, você vai para uma bicicleta sem rodinha. Então você já vai aprender já a jogar no nível mais hard. Esse aqui você já tem combos, já começa a ver um deck com combos. E por fim, tem um último produto que eu acho genial que eles fizeram, foi esse aqui, que é um deck competitivo. Você simplesmente pega ele, desembala ele e vai pro torneio. Ele vem ali nível 3 já, né? Esse aqui já é o nível 3. E aí, com esse aqui, você já consegue pegar e jogar um torneio. Mas aí, como é que eu jogo? Como é que eu aprendo? Para você aprender Pokémon, o melhor lugar são as ligas. As ligas Pokémon, elas estão nas lojas oficiais de Pokémon TCG e são onde são realizados os torneios. Por que eu falo que as ligas são os melhores lugares? Porque lá, além de você ter o local para você jogar, você tem um professor lá. Porque para você organizar torneios, você precisa de um professor presente e o professor ele tem que estar lá para tirar as dúvidas. Então, muitas vezes a pessoa pega lá, igual você falou, sua filha, a minha regra aqui agora é essa. Aí o colega dela vai levantar a mão e falar, não, eu nunca joguei essa regra. Aí chama o professor vai fazer justamente a função dele, vai ensinar como que a carta funciona. Ah, não, essa carta aqui eu não levo dano de tal. Não, peraí, vamos ler aqui então a carta. Aí você explica. Essa parte aqui da habilidade está falando o quê? Ah, essa carta ela é imune ao Pokémon azul. Ou então ela fala, essa carta aqui, ela bate 2 vezes no Pokémon marrom. Então, você vai explicar isso para identificar. Ah, o que é um custo de recuo? Como é que eu recuo uma carta? O que eu faço? Ah, eu posso recuar 2 cartas? Não, vamos entender primeiro o jogo. Então, para explicar o jogo, ele demanda alguns passos. E aí esses produtos aqui eles já são essas evoluções. E aí ensinando a jogar, ele faz justamente isso. Qual que é a proposta do jogo de card game? Você está numa batalha Pokémon. Você vai botar seu Pokémon na frente, numa posição chamada posição ativa. É uma localização em cima do playmat que fica à frente entre os dois. Então eu coloco um Pokémon aqui, meu adversário vai botar do outro lado da mesa dele um Pokémon também. Então vamos pegar, por exemplo, aqui. Eu pego esse Pokémon lindíssimo, que não é um Salamense, é o Lua Estrondo, que é um Pokémon inspirado. E aí você coloca ele ali na frente, é o Pokémon seu que vai batalhar contra o seu adversário. Ah, mas aí como é que ele ataca? Como é que eu escolho ataque? Porque no joguinho a gente podia escolher ataque, né? Sim. No desenho o Ash grita, choque do trovão, Pikachu. E como é que eu falo para o meu bicho dar um choque do trovão? Eu tenho que preparar ele. Como que ele é preparado? Ele é preparado com cartas de energia. Então o Pokémon, a cada turno você pode ligar uma carta dessa aqui, que é uma carta de energia básica. Então a cartinha vai te explicar. Te mostrando aqui, ela mostra aqui algumas informações. Aqui em cima está a vida do Pokémon. Aqui está o tipo dele, então esse Pokémon do tipo sombrio. Aqui embaixo está os ataques deles. E se ele tiver alguma habilidade, vai ter escrito aqui uma habilidade que tem uma posição escrita habilidade. Daqui a pouco eu pego um exemplo. E ele fala os ataques. Então todo turno eu posso ligar uma energia no meu Pokémon. Então a partir do momento que eu conseguir 2 turnos ligar energia nesse Pokémon, ele está habilitado para utilizar o primeiro ataque. Aí eu falo, esse ataque faz o quê? Esse ataque bate 70, mais 10 pontos de dano para cada carta ancestral que está na minha pilha de descarte. E aí esse Pokémon está atacando o adversário, eu tenho que preparar ele para ele ficar forte o suficiente para nocautear os Pokémons adversários. E como eu vou fazendo isso? Na estratégia desse deck, que já é um deck ancestral, que faz um combo, que a gente fala que é a Ancient Box ou caixa ancestral, ao longo do jogo eu vou descartando minhas cartas. Então o ataque desse cara aqui começa fraco, bate 70, depois bate com mais um aqui 80, vai subindo. E aí, pais, isso é muito bom. Você que é pai, quer ensinar matemática pro teu filho, TCG ensina muita matemática, porque ele tem que calcular tudo isso na hora que ele vai jogar. E era justamente a pergunta que eu ia te fazer, né, do TCG, se existia, né, até pros pais, né, entenderem se tem essa parte pedagógica, né, e aqui você já respondeu. Ele tem uma parte pedagógica muito boa, porque além disso, a gente até brinca na comunidade Pokémon, que é o quê?
O Pokémon TCG é um jogo que você tem que ler a carta. Vou falar, não entendi tal coisa, então lê a carta. Lê de novo. Quer dizer que você não entendeu o que a carta está Interpretação. falando. É interpretação de Interpretação. texto mesmo. Você tem que sentar e ler. Tanto é que aqui no Brasil, como Pokémon é traduzido para o português, por isso que eu falo, aqui é bom porque é traduzido. Então, tem-se essa questão da tradução. Tem até um episódio curioso que teve uma carta lançada há uns... Agora é 3 anos atrás, porque já rotacionou. Então foi quando ela lançou 3 anos atrás, ela veio com um erro de português dela. Não português, o erro veio do inglês, que foi da tradução do Ocidente, do Oriente para o Ocidente. Peraí, eu inverti? É que a gente falou, né? Deu uma É o que a gente bugada. falou no início do programa. Ainda acontece. E aí o que aconteceu? Na hora que eles foram traduzir, eles falaram que podia usar em qualquer turno a carta. E ela é muito forte para usar ela em qualquer turno, que é basicamente um Pokémon novo, chamado Squawkaville EX. E ali ele falava o seguinte: você pode descartar o Squawkaville, aliás, a habilidade dele, você descarta 7 cartas da sua mão e compre mais 7. Basicamente você está trocando tua mão por outra. Só que isso aí é uma habilidade muito forte no jogo. Você tá meio que rotacionando seu deck inteiro. Não, você pode manejar o jogo todo, assim. Sim, tipo... você pode. E muitos decks se baseiam em descartar cartas. O meu mesmo, se eu pudesse fazer isso aí todo turno, pô, legal, eu ia usar só ele. Essa mecânica ela não é balanceada em TCG Então, nenhum. E aí o que acontece? Tipo, eu vou trocar meu deck. Não precisa nem pensar. Eu vou trocar meu deck pelo outro deck. E aí aqui, eles ué. foram e lançaram uma errata dele, que na verdade ele só pode no turno 1. Então é quando eu desço ele no turno 1, no começo do jogo. Aí ele pode fazer a escolha. Aí eu posso, que é o turno 1 e 2. Porque você começa no seu turno 1, seu adversário começa o turno 2. Ela é passiva? Ela é passiva, ela é uma habilidade. A habilidade ela simplesmente só dele estar na mesa, ele tipo aplica. assim, eu joguei muito Magic e Flash and Blood. Sim. Ele tem... no Pokémon, não sei se tem um sistema de enjoo. Não tem. Pokémon, ele No desceu... momento que ele entrou, ela já pode ser utilizada. Pode ser utilizada. A questão é o seguinte... Você precisa energizar ela. Então, se você não tiver as energias, ele não vai poder atacar. Eu imaginei foi Não, isso, assim, né? é porque... por isso que eu perguntei se era passiva. Porque tem muita cartinha de Pokémon que ela tem a passiva e ela não precisa... Ela não tem gasto. E aí não tem gasto. Aí a habilidade é mais forte ainda. Porque a habilidade simplesmente é habilidade. Então, ele não precisa... Ele realmente não gasta nada. Deixa eu achei. Essa aqui é uma carta com habilidade. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Esse trecho aqui em cima... Deixa eu achar que posição... aqui, ó. Esse trecho aqui em cima aqui é um trecho de habilidade. Então... Basicamente, essa carta aqui ela tem a seguinte habilidade. Se ela estiver no Pokémon ativo, o Pokémon ativo do seu adversário não tem habilidade. Então ela tira de habilidade do Pokémon adversário. Essa estratégia funciona para alguns decks que eu quero travar. E aí eu não preciso usar ataque nem nada, eu não encerro meu turno. Porque sempre que você ataca, encerra seu turno. Então o jogo ele funciona como? É do turno. Eu começo, sua vez. Então no meu turno eu faço tudo que eu quero. Conseguir atacar... Não consegui. Então eu posso encerrar o turno depois que eu finalizei tudo. Se eu ataco, o turno encerra automaticamente. Por quê? Quando foi a sua ação, foi né? a minha ação de atacar. Porém, tipo, eu queria fazer mais coisa. Você Não atacou. dá. Se você atacou, Tem que você fazer antes. tem que fazer antes de atacar. Usar item, usar apoiador e assim mais. Opa, derrubei o... É diferente do Magic. Midoriya. O Magic ele tem pequenos turnos dentro do seu turno. Isso. Tipo, o Pokémon é mais simples também nesse sentido. Ele é mais simples e eu acredito que ele seja mais fácil também de aprender. Isso que eu ia Sim. falar. Nesse curva- sentido, eu acho que ele é mais fácil A de curva de compreender. aprendizado de Pokémon é muito menos Tem uma complexidade aqui, vira uns negócios Sim, malucos depois. Mas é sim. tipo a parte básica mesmo pra você Mas entender é, pelo menos o que tá acontecendo na mesa. o conceito Mesmo que do- você não saiba as cartas que o cara faz, ele fazendo e você lendo, dá pra entender. E as cartas são bem explicadas, porque eu vou mostrar outro ponto curioso aqui do Pokémon, que a gente tem as cartas... Faltando só mais uma aqui. Inclusive, essa aqui tem uma coisinha curiosa. Essa aqui é uma carta de um regional. Se quiser mostrar aí depois. E essa aqui é uma carta de liga. Tem uma diferença nelas aí que são no cantinho aqui. Se vocês quiserem ver. Deixa eu achar aqui, ó. Tá faltando uma A ferramenta. carta toda brilhandinha. É. Né? Liderança do explorador. Tipo assim, a experiência mais... Agora, da minha parte mesmo, assim, com Pokémon que eu tô tendo... Uhum. É assim, que Pokémon, em comparação com os outros TCGs, pelo menos, ele não é tão difundido como, por exemplo, Magic, né? Sim. Assim, O- eu tentei várias vezes convencer a galera a jogar. Eu vou falar a real pra... É porque como eu gosto, Uhum. eu quero jogar todos. Eu quero jogar o Sim. Flash and Blood, quero jogar o Yu-Gi-Oh!, quero jogar o Magic. Cara, cola lá na loja lá que a gente... Hoje mesmo tá rolando torneio de Yu-Gi-Oh! Lá. Amanhã a gente vai ter um torneio de Pokémon. Pokémon TCG nesse sábado... Nessa sexta-feira, hoje é 17? Deixa eu só te cortar então um pouquinho, Lucas. Então, para ficar mais fácil aqui pro pessoal entender. Que...
Não, mas é todo final de semana a data. É todo domingo, né? É todo domingo. Não, é porque eu já ia te perguntar. É porque eu ia te fazer 2 perguntas, né? Pra gente finalizar. Que era tipo, qual é o seu Pokémon favorito? Que é a pergunta básica. Mas vamos supor, se existe tipo, o top deck, entendeu? Ou se tem, tipo, a carta. Eu já vou explicar. A carta Power pra gente finalizar. Aí eles vem banem carta. Não, o Pokémon não tem banimento. Sistema de banimento. Na verdade, só teve uma vez que foi banida porque a carta era tão quebrada que ela quebrava o jogo. Ela literalmente quebrou. Eles criaram uma carta que quebrava o jogo de TCG. Quem usava ela não tinha como o outro fazer mais nada no jogo. Simplesmente encerrava o jogo. Já o Magic ele funciona totalmente com ban. É tipo assim, tal carta não pode mais no campeonato. Não pode, estira ela do... Não, Pokémon é rotação. O Go também tem. Yu-Gi-Oh! É 100% O Yu-Gi-Oh! Já é safadeza da Konami, eu vou falar aqui. Só quer dinheiro. Não, eles lançaram um deck estrutural que a gente tava vendendo, acabou lá na loja lá, mas agora a gente já conseguiu mais. Nossa, a raiva que eu tenho da estrutural do dragão branco de olhos azuis, que tá sinistro. Não, e eles são assim, eles são espertos. Eu tô lançando a carta, eu sei que ela vai quebrar o jogo, mas vai vender que nem água. Vai. E aí depois que eu quiser lançar uma mais pesada, eu corto essa aqui fora. Não, então outra coisa curiosa assim, que Safados. é assim, eles lançam a carta quebra o jogo, eles banem ela, e aí eles fazem o quê? É só essa carta que vale a pena você comprar em todos os boosters. A coleção inteira não serve pra nada. Não, eles são assim, cara. Isso é safadeza. Não, mas você tem que comprar é porque é a estrutura inteira, você tá entendendo? É o negócio todo da base. Não é igual, sabe? tipo assim, Pokémon no começo eu achava assim, mas tem muita carta que não serve, mas tem muita carta que serve. Então, até mesmo já aproveitando aqui pra explicar desse conceito de cartas. Então, pra vocês entenderem quem joga Pokémon, quer aprender, existem cartas específicas no jogo, tá? Vou ensinar sobre elas, citando aqui agora. Existe essa carta aqui, que o nome dela é Ace Specs. O que ela faz? É uma carta item que você só pode ter uma cópia no seu baralho inteiro. A regra dela é essa. Eu morro de medo dessas cartas. Porque ela é uma carta que... Ela é muito forte. Você consegue... essa aqui, ela basicamente você compra várias cartas uma vez só, acelera muito o jogo. Essa aqui é uma carta de energia básica. É uma carta de energia, ela tem... Quais energias que existem? Existe a sombria, energia lutadora, fogo, grama, água, elétrico e psíquica. São as energias que existem. Este aqui é o Pokémon, que você vai usar para batalhar. E aí, o legal é isso aqui, que são as cartas treinador. O que a carta treinador faz? Ela auxilia o teu deck. Ela serve para você comprar mais cartas, serve para você trocar um Pokémon, serve para você fazer diversas coisas. Por exemplo, isso aqui é um treinador do tipo estádio. Mas como que eu sei que ele é um treinador estádio? Ele tem uma corzinha verde aqui embaixo e aqui em cima. Então eu bato o olho e também mostra que é uma cidade. Ele tem escrito aqui que ele é um estádio. Então, um treinador do tipo estádio, eu desço ele numa posição específica do playmatch. Esse aqui é um treinador apoiador. O que o treinador apoiador é? O treinador apoiador, ele é um personagem que você só pode usar uma vez no turno. Assim como energia só pode ser uma por turno, apoiador você pode dizer uma vez por turno também. Então eu posso usar um apoiador uma vez por turno. Porém, esses outros dois aqui, o item e a ferramenta, eu posso descer quantos eu quiser. Se eu tiver que usar 3 itens, eu quero fazer um combo aqui, que eu, por exemplo, eu posso usar esse Specs, que é um item, com esses outros dois juntos no mesmo turno. Então eu faço um combo com eles. Eu penso numa estratégia que eu vou fazer uma sequência, e a gente faz um sequenciamento de ações, e aí eu vou movimentando para fazer o meu combo, e aí no final, para encerrar o meu turno, eu ainda ataco para finalizar de vez o meu adversário. Então vai toda uma estratégia, tem toda uma mecânica e tem suas regras. É igual falou, o básico é isso. Sim. E aí você tomar o nível de crescimento dele, aí você vai crescendo. Agora você vai querer mandar a pergunta lá? Eu tô visualizando, eu já quero jogar já, cara. Já, vamos. Falando, se você quiser jogar aqui, a gente abre aqui e joga agora. Não, pra gente finalizar, eu queria que você dissesse, né? Porque, obviamente, né, você tem toda uma história com o Pokémon, é o seu Pokémon favorito. E aí você falar um pouco sobre a sua loja, deixar o seu contato aí pro pessoal, quem quiser, né, participar de campeonatos ou aprender, né? Antes disso, eu queria só citar algumas coisas que tem sim alguma informaçãozinha que é a mais rapidinha, que é sobre decks e cartas que são extremamente fortes. Essa Ace Specs é um exemplo. Recentemente rotacionou a carta Radiante, que era outra carta, que eram os Pokémons Radiantes, que também eram muito fortes, mas não é uma carta que quebra o jogo, e sim uma combinação e uma estrutura de deck. Atualmente você tem uma tier list de decks que você pode usar para você se basear na construção deles. Quais decks estão fortes ultimamente no formato? Você tem um deck de Milotic, você tem um deck de Dragapult, tem um deck de Blissey, que
tem um deck de... O cara vai falando os nomes do Pokémon, não é? A geração mudou mesmo. Eu não conheço nenhum, cara. Você tá nos 100 da- primeiros a ainda, Brisa da segunda Alessandro? geração. Não, o pior é que nem primeiros. tanto. É porque, tipo assim, o meu contato com Pokémon são jogos, pô. São jogos lá do São. Game Boy, do Game Boy Advance. Esse mesmo. Aí você tinha Milotic, você tinha o... Aí agora, quem que saiu por último agora foi um Dragapult, brotou ali um... Ah, minha mente tá ruim. Maclef. É muita coisa pra lembrar, cara. Eu tô Cara, velho. são mais de 1000 Pokémons, velho. Pra Não, lembrar os novos todos. eu lembro os que a minha menina gosta. E aí, pra você poder saber isso aí, você tem que... Na comunidade, a gente compartilha essas informações. Então, quer ir lá na loja... Quanto mais você, Quanto mais você jogar, Aham. mais você começar a explorar mais esse mundo, mais você vai se familiarizar. E aí você sai do jogador casual, onde você pega um deckzinho básico e começa a se tornar um jogador competitivo. Pro. Um dos decks extremamente competitivos que tem é o deck de Charizard mesmo. Charizard vocês conhecem. Com certeza. Aí, então, Pô, volta e Charizard meia, pelo jeito, e volta e meia, detalhe. entra um deck de Charizard forte. Na verdade, deck de Charizard tinha muito tempo que não entrava. Não entrava. Eles tentavam encaixar, mas nunca encaixou porque a galera gosta. Agora, esse aqui não. Esse aqui é um deck Charizard que ele faz, se prepara, Tá cozinha. Tá, esse daí, ó, o Esse nível daí 3 pode. aí, ó. Ele basicamente é um deck bem interessante, ganhou muitos torneios, bem forte, e ainda de quebra forçou muitas vezes o meta a tentar responder ele. E isso aí é uma coisa bem legal, porque é um deck, e é o deck que faz isso, porque não é só o Charizard que é forte, é o Charizard deck inteiro, com o né? Pidgeot EX, que é uma carta que você simplesmente pode buscar qualquer carta do teu baralho. Entendeu? Tem essas mecânicas assim. Ah, não, eu consegui ler o que tá falando aqui, dá pra entender. Por que é tão forte? E aí... Acelerar a energia no jogo. Acelera é a muito energia, roubado. ele acelera 2 energias, 3 energias no turno, ele pega a carta que ele quer, ele faz o que ele quiser. E aí ele é bem forte por causa disso. Então é um deck que é forte, não é simplesmente uma carta. E, bom, agora trazendo aí a respeito do meu Pokémon favorito. Cara, meu Pokémon favorito é um Pokémon que ele tem só uma fraqueza. Só que é 4 vezes, é a fraqueza de fogo, que é o Scizor. Gente, eu sou fanático no Scizor. Scizor pra mim é a evolução do Scyther. Aquela com as sei. 2 garras de vermelhinho, caranguejo. É o vermelho, né? É o vermelho. É o vermelho. Jogo ele no Unite pra caramba, que eu só jogo com o Unite com ele. O cara joga tudo Pokémon, mano. Joga o... Não, eu jogo o Unite, jogo o Go, jogo o TCG, o Pocket e o VGC ainda. E se der bobeira... Eu vou jogar com certeza o Champions, que vai sair, que eu tô louco por esse jogo. Ah, o Champions foi o que eles anunciaram também, Foi, né? que eles anunciaram agora. E esse jogo, o bom dele é que ele vai dividir o universo do jogo com o competitivo. Então, quem quer jogar o For Fun, vai jogar o For Fun. Aparentemente vai dar pra conectar quase tudo de Pokémon nele. Pra Sim, você participar. conecta, porque pelo home. Do Pokémon GO mesmo, você pega a coisa do Pokémon GO e leva pro teu jogo, pro teu competitivo. O meu favorito dos Pokémons é o Abra. Ah, o Abra é foda, velho. O Abra. O Abra. Você sabia que tem uma curiosidade do Abra no TCG, que não é o Abra, é o Kadabra. Ele não podia fazer O Kadabra carta é de evolução? Kadabra. É um dos motivos pela qual eu não joguei tanto, porque é um dos meus Pokémons favoritos, o Abra. E o Kadabra, o Alakazam eu não gosto tanto. Aham. Mas assim, a parada do Kadabra é que tinha um cara que ele ficou famoso durante uns anos atrás, que ele entortava a colher e garfo, essas coisas, e ele processou a Nintendo. É um cara que ele tem uma história Ele de ganhou o processo contra da a Nintendo. Não, ele ganhou o processo contra Pokémon. Então, e aí, tipo assim, não poderia ser feitas mais cartas do Kadabra por conta disso. Então, durante muitos anos, E não aí- se teve cartas do E o Kadabra. lado positivo é que na comemoração do 151, da coleção 151, que saiu uns anos atrás, acho que 3 anos atrás, 2 anos atrás. 3, né? Foi 2023, né? Então tem 2 anos ela. Ele voltou. Ele liberou pra galera ele usar e aí liberou. voltaram a imprimir os cadabras. Voltaram os Não, cadabras aí. o Pokémon Pocket, que eu ia dar o exemplo, que é o exemplo que eu tenho de Pokémon de TCG que eu joguei bastante, né? Posso dizer assim. Que tá mais fácil acesso, as Sim. cartas são fáceis de pegar. Lá tem. Se não tivesse lá, eu teria largado. Sim. E tem outra coisa legal do Pocket, só pra aproveitar que esse gancho que você trouxe do Pocket. O Pocket é o Pokémon TCG de uma forma reduzida. Por isso que é o Pocket. Por quê? Qual a diferença dele pro TCG? Aqui você viu que tem energias aqui no meio do meu deck. No Pocket não. eu não preciso se Você não preocupar com precisa energia. Você colocar. simplesmente vai Ele é mais colocando. simples, né? Mais direto. É mais direto. Mais ou menos, né? Tipo assim, quer dizer, o TCG normal você tem um sistema de você embaralhar e comprar. Lá, você vai ter sempre energia distribuível pra colocar. Só que assim, digamos que você esteja com um deck que tenha 3 elementos diferentes. Sim. Ele vai gerar randomicamente Mas só pra pra você. tirar uma dúvida minha aqui antes de você ir, as cartinhas do McDonald's, elas também servem pro deck? Sim. Não pro Ou é deck. só o- Não pro deck, porque, por exemplo, a última promoção do McDonald's teve aquele Charizard lá. Sem o querer Charizard fazer do- merchandising pro McDonald's, viu, É. gente? Apesar que vocês quiserem, né? Se quiser, quiser patrocinar a gente, tem problema. Mas é porque foi uma curiosidade minha Sim. aqui agora. Se elas estiverem no período de rotação, pode. O que é o período de rotação? Aproveitando para falar disso,
Aqui não vai dar pra ver porque é muito pequena a letra, mas se vocês quiserem dar um zoom depois, a gente aproximar na câmera, tem uma letra H. A Pokémon, ela facilita ainda mais a questão de rotação, não é mais por símbolos. Até 4 anos atrás era por símbolos. Agora é por letra. Então a gente tá na letra... A gente encerrou agora, a última foi a letra F. Então cartas de borda amarela não jogam mais. E nem cartas com a letra F para baixo. Então agora é GH e saiu a letra I. Então é GH e I que estão jogando no meta hoje. Quanto tempo fica essa rotação? Essa rotação ela acontece uma vez por ano. E aí aconteceu agora em abril. Então abril do ano que vem vai ser a próxima rotação. Aí o que vai acontecer naturalmente? A letra G sai do competitivo e entra a letra H, I e J. E aí, assim, vai seguindo a cada... Então, uma carta que lança agora, ela tem 3 anos de vida aí no competitivo, a gente diz, assim, mais ou menos. Muito bom. Diz mais ou menos porque a carta pode lançar agora ou no começo da rotação ou lá pro final desse ano, mas ela sempre vai ter seu período de vida ali bem longo ali. Então, você montou um deck com carta nova, não se preocupa. Ele não vai sair tão cedo. Então, você consegue manter o teu deck aí por um bom tempo, jogar. Se você curtiu ele muito, mantém ele. Esse mesmo aqui eu montei ele tem 2 anos já. Adoro jogar com ele. E ele não é um deck meta tier S, não. Esse aqui é um tier A, B ali. Mas eu gosto de brincar com ele. É um deck que eu me divirto. Ele não perde o valor, velho. Você pode jogar com seus amigos, pode jogar com sua família. Tá aí. Vai estar sempre disponível para poder brincar. E o bom, inclusive até para fazer umas comparações de tempo, né? Tipo assim, como é que era o jogo antes, sim, o que tá virando agora. O Yu-Gi-Oh! Eu acho que é o mais discrepante. O Yu-Gi-Oh! Tem hora que você pega uma carta, antes você pegava, jogava as cartinhas, você colocava uns buffs no campo, colocava elas, davam dano. Hoje em dia a carta volta pro cemitério, vai pro negócio, volta, aí vira um bicho com 4 asas. O Yu-Gi-Oh! Eu tava assistindo um ICS, que é um torneio de Yu-Gi-Oh!, que é o regional deles, lá da Itália. Aí os caras estavam narrando lá, e aí eu tô conhecendo ainda, então eu tô assistindo pra eu estudar. E aí o que aconteceu? O cara jogou durante 8 minutos o seu turno 0. Só pegando, movimentando, E detalhe, ele ganhou nesse turno 0. Nossa. Aí é o que me deixa mais maluco. Aí o que acontece? Aí eu paro de jogar. Como ele tava na stream, ele não podia. Aí tem um acordo, né? Que aí a stream, o que acontece? Se você vai pra streaming, você não pode simplesmente pegar e ver que o cara fechou o combo, entregar o jogo. Você tem que esperar o cara finalizar o combo dele. Você compra a tua carta, põe na mesa e você desiste. Então, ele teve que esperar os 8 minutos. E aí o mais curioso é o seguinte: no turno seguinte, o outro cara fez o combo de 10 minutos. Nossa, faltou botar na regra lá. No final, depois que ele ganha de você, ele pode dar um tapa na tua cara. Mais ou menos. Pelo amor de Deus. Não, o cara basicamente ele eliminava. O cara começa com 5 cartas na mão, ele eliminava 3 num turno. Aí o cara tinha o que fazer? Nada. É isso, galera. A gente. Só, Lucas, deixa, né, o seu contato, pessoal. Aqui, então. Bom, a gente é da Rockenex, nós somos uma loja recente aqui em Goiânia, ficamos lá no Parque Oeste Industrial. Localização para você se localizar é perto do Plaza Doro mesmo, ali no lado do Eldorado, entre o Parque Oeste e o Celina Park, Eldorado ali. A gente é uma loja aí que a gente consegue comportar aí 20 jogadores simultâneos atualmente, mas a gente consegue aumentar a estrutura aí. E a gente faz torneios todos os finais de semana. Não só finais de semana, a gente começa na quinta-feira os torneios, então é quinta, sexta, sábado, domingo. E se tiver mais dias pro pessoal ir, a gente vai aumentando. Também a gente tem mesa de RPG lá, a gente organiza então espaço para jogar RPG. Se você quer jogar RPG, não tem onde jogar, não acha, vamos marcar com o mestre, onde a gente marca? Marca lá na Rockenex. Vai lá jogar um RPG, a gente tem estrutura, tem tudo, tem torre para rolar dado. E aí, eu quero aprender a jogar um card game. Aparece lá também, eu quero aprender a jogar One Piece, quero aprender a jogar Yu-Gi-Oh!, quero aprender a jogar Magic. Eu tenho 3 decks de Commander lá para emprestar, quem quiser jogar um Commanderzinho lá. Quiser jogar um Pauper, quiser jogar que são os formatos do Magic, quero jogar Pokémon, quero aprender Pokémon é massa, vamos lá, vamos também, eu ensino tudo. E assim, a gente ensina, mostra, e é isso aí. E vende. E vem pra comunidade. E o legal vendo. Eu gosto muito dessa parte do professor, porque eu gosto de ensinar, velho, é muito bom. E eu achei uma coisa bem legal que aconteceu recentemente, foi que eu ensinei 3 crianças que simplesmente brincavam de bafo a jogar realmente o TCG de verdade. E isso aí pra mim foi muito show. Muito bom. Vai traumatizar com bafo na hora de dormir agora. Quantas cartas eu não destruí? Né? Ele tinha uma carta que ela vale uns 100 e tantos reais, tava no estado D ali, que virou uns cartas de 50 reais. Ainda assim, uma carta que vale bem. Caramba.
Lucas, muito obrigado, tá? Eu que pela agradeço sua o convite, presença. gente, muito obrigado. Espero que você retorne, né, pra gente falar mais, porque a gente sabe que esse assunto Quem sabe aqui... qualquer dia cobrir um eventozinho lá. Justamente, né? Opa, na hora, verdade. vocês estão convidados. Ou a gente Apresentar. fazer um jogo, né? Aproveitar que o Alessandro aí bora. tá querendo retornar às origens Opa, aí do bora aí, TCG. se vocês quiserem que eu Pô, apresente, a gente vocês pode vão montar fazer o deck. uma... Traz o Flash and Blood pra nós, cara. Eu tô A carente gente de pode Flash and Blood. fazer Flash and isso, Blood? escolher, e aí vocês jogam, Então, mostrar pra galera. É uma segunda observação, assim, se você quer um card game que você quer jogar, aparece lá, fala pra gente que a gente pode reunir e jogar assim. Tendo um grupo de 4 pessoas querendo jogar, a gente tá com espaço liberado pra jogar. Flash and Blood é um jogão também. Eu tenho vontade de aprender o Flash and Blood, eu ainda não tive oportunidade. E ele tem um pouco desse parâmetro aí. É tipo assim, você coloca um herói e você administra a mesa como se fosse uma arena de guerra. Você Pô, vai massa. colocando armadura, você vai colocando poderes nele. Eu já ajuda. vi muito, eu não cheguei a ler ele, ainda aprofundar nele, mas é bem interessante. Bom, galera, falando ainda, né, um pouco sobre jogos, né, de Pokémon, que existem vários, né, como a gente disse aqui, tem jogos que já saíram para Game Boy, né, os Game Boy Advance, hoje, né, o Switch, né, também trouxe vários jogos, né, reviveu, né, até alguns jogos antigos, né, fizeram remaster, mas, né, a franquia Pokémon trouxe, né, um jogo extremamente interessante para mobile, né? Você consegue jogar também jogos Pokémon no celular. E aí nós temos então, né, o famoso e polêmico também Pokémon Go. E hoje nós estamos aqui, né, com o líder da comunidade, né, de Pokémon Go de Goiânia, o Felipe. Fala, Felipe, tudo beleza? Boa noite, tudo bem? Joia? Tudo tranquilo. E Alessandro, Pokémon Go também você já jogou? Pô, cara, Você não chegou nesse nível? cara, Pokémon Go, eu acho que foi um dos poucos surtos que o brasileiro pode sentir com relação a Pokémon no sentido geral, assim. Porque Pokémon é muito famoso no Japão. Com certeza. E aí, quando as coisas... Lá, eles costumam fazer bastante evento Sim. presencial. Sim. E a criançada lá fica maluca. E assim, aqui, a experiência que a gente mais perto teve disso foi claramente o Pokémon Go. Sim, Quando sim. liberou o Pokémon Go aqui pro Brasil, para que o pessoal pudesse baixar, pudesse... Até por ser free, né? Free Isso, to exato. play, A galera- né? Free to play. Tipo assim, ó... Goiânia, Praça Cívica. Sim. Eu nunca vi aquela cidade, nem na época do Chorinho, que tem, quem não conhece Goiânia aqui, aí tem o Chorinho ali, nem na época do Chorinho deu tanta gente naquela praça como deu quando Pokémon GO foi lançado, cara. Porque ela virou um ponto, eu não sei como tá hoje, né, mas você vai poder explicar pra gente depois, mas ela no comecinho ali, ela era um ponto onde a galera realmente se reunia aqui em Goiânia pra tentar encontrar os Pokémon diferenciados, ou se reunir também pra poder Sim. tentar participar do joguinho ali e conhecer gente nova. Muito bom. Mas e aí, Felipe, então conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como surgiu sua paixão até você se tornar um treinador Pokémon. Jogo Pokémon desde o Blue lá no Game Boy, 2000, 2001 talvez. Um jogo emprestado do amigo meu, tinha um Game Boy, emprestei o jogo dele, gostei, e aí comecei. Aí cada geração eu tenho um, desde o Game Boy Advance, DS, do 3DS e agora o Switch, né? E aí em 2016 eles lançaram o Pokémon Go, né, do celular. Lançou em julho no Japão. Então com VPN até conseguia jogar, né, no Brasil. E aí em agosto eles lançaram aqui no Brasil. E aí, igual você falou, né, por ser um jogo de Free to celular play, né? gratuito, né? Aham. Então você conseguia, então assim, foi um boom no começo, muita gente jogando, gente que nunca tinha visto falar, nunca tinha jogado um jogo de Pokémon. Aí pôde jogar no celular. Porque celular, todo mundo tem um celular, né? Com internet, Androidzinho gostava de ter hoje em dia. internet, no celular você conseguia jogar. E realmente, aqui em Goiânia tem em todo lugar, né? Você juntava a galera para jogar. Aparecia um Dragonite em tal lugar, o povo ia correndo de carro, de madrugada, o povo ia. Cara, Tem história aqui em Goiânia, o povo tentando entrar lá no shopping flamboyante de noite pra pegar o Pokémon. Então tem Aí, ó, muita esses história podres aí eu não sabia não, Alessandro. Nossa, Só isso aí tem demais. Não, o Rio de Janeiro sofreu um monte de coisa. Sim, sim. De rua não poder transitar por conta de coisas desse Sim, tipo, cara. Parques, né, no Ibirapuera, em São Paulo, muito famoso, né, um ponto muito famoso para jogar. E lá o pessoal grita, né, principalmente no início, que não tinha tanto Pokémon igual tem hoje no jogo liberado. O pessoal gritava, né, Charizard,
você via a multidão andando, horda, parecia horda de zumbi, uma multidão, uma procissão andando. Acho que agora eu tô entendendo por que houve algumas polêmicas, né, em relação ao jogo. Eu nunca passei pela experiência de um arrastão, mas eu posso dizer pra vocês que deve ser muito parecido quando um Dragon Knight aparece em qualquer lugar do mapa. Então, assim, aqui em Goiânia, igual você falou, na Praça Cívica, hoje nem tanto, até por questão de perigo. Teve, infelizmente, um jogador que foi assaltado e morto lá, né? Mataram. Aqui na Praça Cívica? Tudo Inclusive tá... tem um Pokéstop lá com um desenho, uma caricatura dele, né? Fizeram uma homenagem. Isso, desenharam no muro, fizeram um desenho dele lá e virou um Pokéstop, né? Fizeram a solicitação, virou um Pokéstop. O pessoal jogou muito também no setor sul. Ali chamam de Beco do Ive ou Beco do Shine, Beco do Beijo Frio, né, da sorveteria lá. Muita gente jogava na praça universitária e eu joguei mais ali perto da Praça do Sol ali, né, no setor oeste. Eu jogava muito lá na Praça do Sol e aí parei um tempo de jogar, né, fiquei 2017 quase todo praticamente sem jogar e voltei a jogar sem parar agora desde 2018. Mas e a ideia da comunidade? Foi uma ideia sua? Já tinha alguém que já tinha essa comunidade? Isso, então. Tinha esses pontos, né? Que o pessoal jogava, se reunia para jogar, sem nada concreto, assim, né? Muita amizade começou por causa do jogo também, com certeza. E eu lá, por volta da metade do ano 2019, no Instagram, comecei a ver o pessoal fazia... arrecadação de alimentos, porque tinha o Meltan, um Pokémon que lançou pro Go. O Meltan, ele é do universo do Go e depois passou para os jogos, né, do Switch. Então o Meltan, ele é do Pokémon Go, só que você conseguia um só no jogo. E aí para conseguir mais, você tinha que ter um Nintendo Switch com o Let's Go Pikachu ou Let's Go Eevee, né? E aí com isso eu não tenho Switch, como que faço, né? E aí comecei a ver no Instagram o pessoal arrecadando alimento e passando uma caixa misteriosa que é onde você conseguia pegar mais Meltan. Né? Interessante. E aí com isso eu fui vendo o pessoal fazendo e aqui em Goiânia eu falei, quem tem Switch, né? Comecei a ir atrás, quem tem o Switch, e aí juntei lá por volta de outubro de 2019 mais ou menos, consegui umas três pessoas que tinham Nintendo Switch com os jogos, que jogavam Pokémon GO, e aí a gente foi organizando, e aí em dezembro foi o primeiro que a gente conseguiu fazer, assim, em dezembro, no evento que chama Dia Comunitário, são 2 dias, né, um sábado e um domingo, aí a gente fez essa arrecadação de alimentos, 2 quilos de alimento, e a gente passava essa caixa misteriosa. Então nos 2 dias a gente arrecadou em torno de uns 170 quilos de alimentos e repassou para a OVG. Então aí que foi o pontapé inicial foi. Então você já visualizou aquela ideia, tipo, né, com as ações solidárias, isso, né? Eu conseguiria reunir, né, uma quantidade de pessoas, isso, né? Nossa, interessantíssimo. Para você ver, né? O Pokémon, né, pode ajudar pessoas também, certeza, né? Com as ações solidárias, né? Interessantíssimo. Comunidade num conceito geral assim, né? Basta ter pessoas que gostam do mesmo que você que vai pra frente. A coisa flui, né? Em janeiro de 2020 não fizemos, aí a gente fez novamente em fevereiro, a gente fez a arrecadação de alimentos, só que como foi no meio do carnaval deu um pouco menos, em torno de uns 40 quilos de alimentos, mais ou menos. E março, pandemia. Então aí quebrou um pouco, parou, né? Não teve, desde que começou o Dia Comunitário, esse evento mensal, foi o primeiro mês que não teve, o único mês, né? Aliás, que não teve o Dia Comunitário, foi março de 2020. E aí a partir de abril de 2020 eles meio que reformularam, o evento de 3 horas passou a ter 6 horas, então durante um bom tempo ficou tendo 6 horas do evento, né? E aí, para voltar a fazer assim algo comunitário mesmo, né, foi em julho de 2022. E aí foi com o Tio Sam, inclusive ele é do TCG, muita gente deve conhecer o Tio Sam, ele é daqui de Goiânia, ele é juiz, ele organiza os eventos da Copag, né? Organizador e juiz lá
do TCG dos regionais com a Copag. Ele vai em todos os eventos, né, como convidado ou até participar, né, para competir, como competidor também. E aí o pessoal da Copag, na época Niantic, né, agora foi vendido, mas na época o pessoal falou: eu preciso de alguém em Goiânia, não conheço ninguém para ajudar a organizar. E aí ele pegou e falou: não, vou ajudar. Então durante um tempo ficou ele como o líder, né, para receber as coisas e tudo, para organizar. E depois, a partir de fevereiro de 23 mais ou menos, que passou para mim. Como eu já fazia lá, né, em 2019, a gente já começou a fazer. Então aí desde fevereiro de 23 ou março, eu que tô como E tem líder obviamente deve ter, né, mas vamos supor, as diretrizes, você segue uma diretriz, né, que no caso eu falo Niantic, né, é Niantic que fala? Então assim, é um contato direto, que você falou que foi vendida, né? Sim. A gente inclusive a gente já até sabe, né? discutiu sobre essa notícia. Não sei se ela vai precisar entrar nesse tópico aqui, mas caso você quiser conversar, talvez depois a gente fale. Mas você, então, era um contato direto com a Niantic, então, assim, um e-mail, alguma coisa assim? Isso, então. E era organizado através deles? Tem uma pessoa da Niantic lá, que fica em São Paulo, ela é responsável por mercados emergentes, que eles falam. Então, no Brasil hoje, se eu não me engano, tem em torno de 100 comunidades oficiais, né, com um contato com o pessoal da Niantic, que passam, né, a questão dos eventos para a gente organizar. Tem um aplicativo deles, né, o Campfire, que a gente organiza os eventos lá. Então aí quem vai participar dos eventos faz um check-in nesse Campfire, e aí tem recompensas no jogo, né, para a pessoa, né, que fez o check-in. E eles passam, eles mandam até brindes, né? Algumas vezes eles mandam brindes pra gente sortear. Distribuir. Então tem, assim, algumas coisas que, né? Os eventos principais a gente organizar, eles têm um ranking de comunidades, né? Então, atingindo um nível de check-in, uma pontuação, a gente sobe, né? Tem alguns bônus a mais, uns ginásios a mais nos pontos que a gente joga, né? Então vocês têm alguns benefícios, então, Sim, né? Que seria em relação a um jogador casual, né? Isso. Uma cidade que não tem uma comunidade oficial, né? Eles não vão ter esses ginásios extras da comunidade. Né? Isso é legal, né? Porque, assim, eu percebo que teve muita gente que retornou, né, pra franquia do Pokémon, que às vezes só conhecia pelo anime, né? Mas aquela primeira versão, e retornou por conta do jogo, né? Por ser um jogo mobile, né? Exatamente. Que a gente realmente foi, até hoje, né? É uma febre, né? Aqui eu não lembro de ver, né? Mas eu sei que, tipo, igual Coreia, tem uma galera que, né? Não, tem muito lugar ainda que é bastante forte. Que segue, né? Mas é interessante, né? A gente até queria tocar nesse ponto. Vamos supor assim, como que foi essa evolução? Porque igual, já é um jogo que ele vai inteirar 10 anos, né? Ano que vem, né? O quê? Ano que vem já faz 10 anos, né? De Pokémon GO. Caramba. E assim, você que, né, já joga há tempo, assim, como que você vê essa evolução, né? Se a comunidade, a tendência dela é aumentar, diminuir, ou se, né, tem uma progressão? Tá. Ele tá numa estabilidade, vamos falar, no momento, né? No início teve a explosão, boom, novidade. Né? Nossa, que legal, eu vou ver o Pokémon no meu celular, vou capturar. Porque você consegue ligar a realidade aumentada e ver o Pokémon em cima da mesa. Sim. Né? Tinha Então inclusive é uns muito memes legal. muito Inclusive, bons. tem algum Pokémon aqui? Quem tá nos bastidores ali consegue ver. Se abrir, eu tava jogando um pouco. Se abrir, tem. Tinha uns memezinhos das vovó com uns Pokémon. Pokémon, sim, Então, assim, foi muito inovador, né? Justamente, assim, inovador. Né? Assim, ele durou bastante, na verdade. Tipo, normalmente esses jogos, quando eles são lançados, eles se tornam bastante populares, assim, que de furar bolha, porque ele furou bolha. Com Sim. certeza. Não é só uma questão de Millennium que jogou Essa sabe, perspectiva do jogo não existia, né? Tipo assim, ele foi lançado e tinha-se... Como é que fala? Além de furar a bolha, tipo, muita gente baixou o jogo pela curiosidade. Sim. Porque é muito difícil você virar pra uma pessoa e falar assim, você não conhece Pokémon, tipo, isso não existe. Sim. Isso não existe. É a mesma coisa que também falar que não conhece Mario. Sim. Sabe? Tem um pouquinho disso.
um material que já gerou muito dinheiro pra Nintendo, ela vai colocar em tudo quanto é lugar. Pra Nintendo, talvez nem tanto. Talvez como tá no sócio, eu não sei. Mas pra Pokémon Company, né? Com certeza. Pokémon Company. É. Mas assim, a questão é tipo... Que eu tava pontuando é que ele deve ter durado bastante mais do que normalmente você espera de um jogo que ele estoura inicialmente. Não, porque com certeza. eu lembro... Assim, eu joguei o primeiro e o segundo ano dele. Tipo assim, foi bem forte assim pra mim. Mas eu lembro de nunca baixar muito essa poeira, não. Ele ficou bastante tempo ativo. Sim, muito tempo. Não tô falando que não esteja ativo, tá, gente? É no sentido de, porque, tipo assim, aquela massa grande de gente Isso. jogando. Não, porque muita gente fala Pokémon por coisa de criança, mas tá vendo aqui, ó, tem as cartas aqui que o Lucas tá mostrando. Essa carta aqui que teve o boom que ele mostrou do Van Gogh, ela custa R$2.000. Então assim, a criança não dá conta. Pegando a carta Mas assim, fora essa questão de valor, na comunidade a gente tem crianças ali com 3, 4 anos conhecendo, né, o jogo, Pokémon em si. Eu tenho avós Que jogam, avós que jogam. Tem senhor lá, advogado, cabeça branca, jogando Pokémon. Escondido da esposa. Isso é verdade. Então, viu? eu A tenho gente 38. foi, né? Eu e o Lucas tá ali o outro Lucas. E não existe Alex, gente. É Thiago. Eu tô me policiando aqui. Mas aquele dia, né? A gente teve a oportunidade. Eu nunca tinha ido, né? No Community Day lá. E eu realmente achei interessante. Inclusive, né? A minha esposa estava comigo no dia e ela ficou tipo, nossa, mas... ela falou assim pra mim, eu imaginei, até pegando o que você disse, né, de achar que é algo de criança, eu imaginei que ia ter, tipo, aquele tanto, né, de crianças ali de 10, 12 anos, e aí chegou lá, tava só, tipo, a galera old, entendeu? Old school ali, e umas 5 crianças ali só, né? Exatamente. Mas eu até falei pra ela, porque o Pokémon, de certa forma, ele tá se tornando atemporal, né? Com certeza. Não tem idade, né, pra isso. Então, Acho que já ano que dá pra vem, dizer que já. sim, É, porque o né, ano que vem atemporal. Pokémon faz 30 anos e o Pokémon GO vai fazer 10, né? Igual você Pois assustou, ué. mas já faz 10 anos. As criancinhas de hoje em dia não negam Pokémon, não. Nega não. Não nega, não. Então, Teve assim, filme recentemente, o Detetive Pikachu também. Sim, Isso, fez maior exatamente, sucesso, né? exatamente. Então, tipo assim... Não vai parar de... Não vai. Aí acharam o pote de ouro. Não, ali... É o pote de ouro, não acaba mais justamente. nunca. Não, e tudo relacionado ao Pokémon vai vender, pode pôr mais caro que vende. Brinquedos, você falou das cartas do McDonald's, as miniaturas, quando você põe no McDonald's, esgota, você não acha. Eu particularmente, tem até uma história minha curiosa. Eu perguntei da questão do McDonald's por conta disso. Teve uma época quando eu comecei a colecionar algumas coisas, mas por ideia de colecionar, né? Eu, professor de história, adoro colecionar alguma coisa, né? E eu comecei a filtrar e pegar informações de quando o McDonald's ia mudando os brindes. Porque eu percebi que tinha uma regularidade entre os meses, se não tivesse um evento especial, tipo um filme, né? Igual a gente tá tendo o Minecraft lá, mas é porque tem o filme do Minecraft. Exato. Mas eu sabia que tinha, vamos supor, no final do ano, geralmente tinha o tempo que era Pokémon, e aí depois era Mario. Então Isso. sempre tinha ali no final do ano, não lembro se era tipo outubro, novembro, era tipo mês das crianças, eu acho que vinha Pokémon, e aí novembro vinha Mario. Aí eu já ficava ligado, tipo, e aí, né? O que vai vir do aconteceu? Pokémon? Mario Kart, teve do Sonic e agora Sim, Pokémon. não, inclusive Exatamente. tem o McDonald's. De novo. Tem alguns itens na mesa aqui, né? Que são, né, Sim. de brindes do McDonald's, que já foram melhores, inclusive, né? Não vou só falar bem, não, né? E fora Já do foram Brasil. melhores, O já. cara falando de... São bem E o melhores. sanduíche, será que tá melhor? Aí a gente aqui que é, né, de Goiânia, a gente gosta do X-Tudo Aqui mesmo, é o não tem top jeito não. É isso. Pit dogzada. É, não tem como. Mas então, o Felipe, conta mais pra gente então, né, como que o pessoal, né, que joga casualmente, que às vezes ainda não conhece, né, a comunidade ou essa questão igual, eu achei interessante você falar sobre uma ideia de benefício, né, ou seja, se eu como se diz, me filio a essa comunidade, né, eu faço parte dessa comunidade, eu tenho, né, posso, eu lembro até daquele dia lá, né, que aparece, né, Pokémons diferentes, né, em locais diferentes, ginásios diferentes, como que o pessoal consegue chegar até você, até a comunidade? Tá. Bom, mais fácil, procurando no Instagram, vai achar lá, é @pogo, P-O-G-O, _GYN, Pogojin. Escrever Pokémon Goiânia deve achar Aparece, também, né? tá?
Tem o link da comunidade no WhatsApp, na bio lá, então também vai achar. As fotos de todos os encontros estão lá, né? Anúncios de encontros, né? Depois as fotos dos encontros sempre lá no Instagram. Nessa comunidade no WhatsApp é um canal de avisos, basicamente, e dentro lá tem outros grupos, né? Daí quem quiser entrar nos grupos, tá à vontade lá, só pedir, o pessoal vai aceitando e vai interagindo, né? Aí no caso é @Pogo, que no caso é de Pokémon Go, né? Isso, Pogo. Underline Gin. Isso, Ok. POGO de Pokémon Go. O Gin é o GYN. GYN, que é a sigla, Gin, né? De Goiânia. não é o que a Gin, galera não, é o Gin, é de Goiânia mesmo. sempre digitava errado. Da galera daqui. É só Muito bom. ficar ligado lá no Instagram, sempre tem os encontros. E- Uma vez por mês tem um encontro, dia comunitário, a gente joga no Parque Flamboyant. 4 vezes por ano, né? Não tem muito certo, mas janeiro é uma data que costuma, é um mês que costuma ter um dia comunitário clássico. A gente tem jogado no Shopping Cerrado, uma parceria lá com o Shopping Cerrado, né? E aí tem esse benefício. Mesmo que a pessoa nunca foi no encontro, se ela abrir o jogo no Vaca Brava, por exemplo, ali no Parque Vaca Brava, ela vai ter lá todos os ginásios que a gente, né, da comunidade conseguiu com esse, né, com o comparecimento nos eventos. Pro né, pessoal que não tá muito de contato Isso. com pessoas, vai estar lá disponível, você não precisa conversar com todo Isso. mundo. Tem gente que Dá a um gente- likezinho lá no Insta, mas assim, vai estar lá A gente tá disponível. reunido jogando, a gente olha de lado, vê o movimento da mão, né, de captura. Já fala, sabe o que você tá fazendo. "Tá jogando". O dedo- Geralmente eu vou abordar, falo, ó, junta lá e tal, né? Mas é isso aí. Muito Ah, bom. uma pergunta que agora eu não sei se é mais pertinente da gente entrar no assunto da venda da Niantic, que eu acho que é pertinente da gente conversar, Tá? é do que você enxerga pro futuro aí com essa venda, se teve alguma coisa que já foi passada para você, do que pode estar mudando, se vai mudar alguma coisa pelas pessoas que trabalham, pelo menos na área do jogo. Os líderes, né? Falo questão dos líderes do Brasil, assim, né? Das 100 comunidades. A gente não tem muita informação, né? Pelo menos assim, não passaram pra gente. Porque não deve ter sido algo que aconteceu da noite pro dia, né? Tipo Isso, assim, então Então, deve que eles estavam negociando há um bom tempo. Há um bom tempo. O valor não foi baixo, então realmente não foi algo que foi decidido Sim. de hoje para amanhã. Mas assim, vamos esperar. Não deve ter. O pessoal tá com medo. Nossa, será que vai começar a cobrar tudo? Eu acho que não, porque eles vão perder jogadores. É isso que eu ia falar, né? Assim, Porque, assim, a gente ele- tem até outras perspectivas, a gente que é mais velho, mas eu acho que o jogador em si, acho que ele preocupa é com isso, né? Ah, e agora? Será que vai ter item É pago, que eu né? tô sofrendo. Isso. Eu tô sofrendo. É porque assim, item pago tem tem também muitos tô. eventos, tem muitos porque, eventos Assim, pagos. só dar um tópico, é porque eu sou um cara que cresci jogando The King of Fighters. Então, assim, a SNK, ela tinha falido há uns anos atrás. E um sheik, eu vou dizer assim, que foi o cara que comprou, porque parece muito que é de interesse pessoal do cara. Ele tem uma empresa, ele usou a empresa pra adquirir a SNK e produzir os novos. E, tipo assim, ele começou a produzir, os jogos começaram a ser produzidos, teve o 14, teve o 15, o 14 não, o 15, o 15 e tudo mais. O 14 eu acho que era assim, eu acho que era o 13 que não. Mas era o 14, 15, aí lançaram o Garou, que é o Fatal Fury, né? Que tem o Terry, etc. E o cara tá colocando os amigos dele no jogo. Tipo assim, como assim, amigo, Ronaldo, Alessandro? Cristiano Pô, o cara Ronaldo, colocou o ele. Cristiano Ronaldo. Não, você viu E o o DJ? DJ agora? E o DJ, que é um não sei o DJ, quê, Ganatti. é um DJ lá da Arábia Saudita, se eu não me ele é engano. de lá. Ele é de lá. Italiano, pelo nome ele é italiano. Ele é italiano? Descendente, talvez. É, Bom, eu não Steve sei, eu só sei que não Ganatti. faz sentido nenhum. Steve Ganatti, Steve Ganatti. Não faz sentido. E assim, eu não tô julgando Será a que vai qualidade. aparecer um Pokémon diferente? Cara, então, o medo é isso, tá Pensa. ligado? Não, Sabe, então, o mascote da Copa lá, que era aquela tapioca com... vai virar um Pokémon dentro do jogo, cara. Então, Obviamente que não, Nossa, né? eu não duvido não, cara. Tem possibilidade. É, porque assim, a Niantic, ela não apitava muito, ela não podia escolher muito porque os Pokémon são propriedade da Pokémon Company. Então já vinha, era Game catalogado, Freak, né? isso. Não posso fazer nada diferente Isso, disso. então o pessoal fala, a cor desse Pokémon Shine, né? O brilhante. Então o Pikachu, ele é amarelo, o Shine dele, o brilhante, ele é um pouco mais amarelo, mais forte. Fala, nossa, mas não muda nada. Aí assim, pô, o pessoal reclama, Niantic não tem
criatividade para alguns charmes, mas não é, né? Isso é a Pokémon que escolhe. Então, eles que definem no máximo, nada ela vai disso. dar um pitaco aqui, por exemplo, o Bulbasauro, ele é mais verde no Pokémon GO, né? Sendo originalmente ele é azul. Então, assim, ele dá uma adaptada aqui, mas mudar um negócio assim, eu acho difícil acontecer. Tomara, né? Assim, foi uma piada, obviamente, mas Sim, é porque sim. eu Mas faz sentido, tava né? entalado esse probleminha aí, porque, Mas tipo, faz pô, eu Mas gosto realmente. da SNK, tipo, Metal Slug, sabe? Esses Metal joguinhos Slug é mais... muito legal. Mas antes fizeram Eu parte acho da que minha um dos únicos infância. que eu jogava no PlayStation, assim, que eu lembro de ir Não, na... é o The King of Fighters, eu joguei muito 2002. É o meu preferido. É o meu preferido. Aí os outros eu Ele- já vi, ele já 97, teve uma 98. pegada. Eu falo até em questão de. Acho que eu tinha aquela nostalgia do gráfico antigo também, né? Aí foi mudando um pouco ali então, a ideia 3D ali, eu flopei depois. então, o 3D, no início, assim, no 14 principalmente, ele é bem fraquinho. O 15, eles melhoraram bastante mecânica, algumas coisas assim. Eu sei que não é o tópico, a gente tá falando de coffee aqui, mas é tipo... Sim. tem coisa pra se aproveitar, tinha coisa legal sim, só que o ponto que eu tô levantando é que, tipo assim, quando acontecem essas compras, coisas Aquela ruins questão de sair do podem padrão, né? acontecer. Porque o Pokémon tem um padrão, né? Com Eu não tô certeza. demonizando nada, tá, gente? Quem é um jogador de Faz Pokémon que parte. talvez vai estar assistindo isso aqui, fique tranquilo. Porque- Seu jogo não vai deixar de existir, até porque eles pagaram muito caro por ele. Com certeza, é. Porque assim, no jogo hoje tá tendo muito evento com ingresso que não, assim, você não precisa do ingresso para jogar o evento que tem lá. Toda semana tem um evento com ingressinho lá de R$3,90. Depende do evento, lá é R$9,90. Então assim, você não vai precisar desses ingressos toda semana para fazer esse evento. Se você comprar o ingresso, você vai ter uns bônus a mais. Por exemplo, fazer raids, você vai ter passes de raids a mais, extras, né? Para fazer mais raids. Então, assim, isso vai continuar, com certeza, mas a pessoa tem falado de anúncio no jogo. Então, assim... Anúncio é uma possibilidade, Então, né? mas, parcerias pode ter, Aham. um pouquinho, já teve mesmo até com a Fendi, né? Uma grife italiana, não sei, Sim. muito famosa, chique Eu lá. acho que parceria é uma coisa à parte. assim, Então, mas... Pois é, no McDonald's, né? Que tem os Pokéstop nos McDonald's. Mais recentemente teve o Pokémon Day, né? Dia Assim, eu não sei 27 como de é que é, fevereiro. eu não sei como é que é a parceria ali, né? Mas assim, não sei se é muito vanglorioso falar isso, mas eu joguei LoL durante muito tempo da minha vida. A Riot já fez parceria com muita empresa e, tipo, assim, a mais chamativa que eu me lembro era da Louis Vuitton, Sim. com Isso, uma Pokémon personagem. também teve, exato. Então, assim, eles estão ocupando um espaço, assim, eu só não sei, tipo, onde que encaixa isso na vida de uma criança de 13 anos, uma marca de grife. Então. Mas, tipo... Então, mas esse é o ponto. Não é pra quem. Não eu é isso que eu ia falar, né? sei. Atravessa gerações, né? Então, voltando nesse ponto da idade, né, em janeiro de 24 do ano passado, foi o primeiro encontro que a gente fez no Shopping Cerrado. Conseguiram um link ao vivo na TV. Então, na hora do almoço, passou lá, Jornal Anhanguera, ao vivo. E antes, a repórter, ela me perguntou: você começou a jogar por quê? Por causa do seu filho? Eu falei: não, eu jogo Pokémon desde 2000. Não, é porque interesse eu meu. jogo E ela- desde meu filho quando nem tem. gosta. Ela perguntou: e a média de idade, né? Como que é? Eu falei: olha, pelo menos 30 anos, porque eu tenho 38. Acho que ali o mais novo que estava ali na hora, eu falei: deve ter 24 mais novo, sabe? Então é um negócio que... É que no Brasil é muito caro. Você fala de marca, Louis Vuitton, né? A Fendi. No Brasil é algo muito caro, mas Europa, Estados Unidos, que, né, onde tem, para eles é algo mais acessível, né? Não que seja aqui barato, mas é aqui mais acessível, isso né? é verdade. Bom, Felipe, pra gente terminar, né? Apesar que, né, você falando essa questão, né, dos eventos, né? Quando tiver, né, um grande evento assim, você pode contactar a gente, né? Até pra gente ir lá e ver na prática como funciona. Com certeza. Pode ter certeza, né, que o Checkpoint, a Liga Digital, a gente vai estar lá para fazer essa transmissão até pro pessoal, né, conhecer mais a comunidade, né? Sim, Porque sim. o jogo é mobile, né? Então eu acredito que praticamente todo mundo, né, se ainda não, né, tem o jogo, já ouviu falar ou já Sim, viu, né, além alguém que jogou. Além da parte de colecionar, de sair capturando Pokémon na rua, porque eu nem falei do jogo, né? Porque assim, você abre o jogo no celular, você tem um mapa real de onde você tá. Então, se eu abrir aqui, ele vai ter a rua que passa aqui do lado, a rua que passa aqui atrás, e vão aparecendo os Pokémons no mapa, né? E aí você clica no Pokémon e vai jogando Pokébola. Então, esse é um dos pontos do jogo, né? Que é o colecionar Pokémon. Você vai capturando um Pokémon
ele tem os atributos melhores, né? Aí tem os brilhantes, né? A cor diferente, ele é mais raro. Pra mim parece só o Ratatá. E tem, e tem a parte do competitivo, né? Sim. Do PVP, que até o Lucas falou. Então, todo mês tem os campeonatos, tem os regionais, né? Que acontece em algumas cidades. Aqui em Goiânia teve em março do ano passado. Então, assim, acontece muito. Esse ano teve em janeiro, no Rio de Janeiro. Teve em Fortaleza, em março. Né? Então, assim, e tem o Mundial. Então, quem quiser competir, né? Tem o TCG, que é o que mais chama o pessoal, né? Assim, até o mais vistoso, até para o pessoal do Pokémon mesmo, né? Que é o que mais movimenta, né? O colecionar, né? O cara Isso. colecionou o Pokémon e então, a carta. E a por carta exemplo, do Pokémon. aqui de Goiânia mesmo, teve gente que foi pro Mundial no Havaí o ano passado, né? Em agosto teve Mundial no Havaí e teve gente, lógico, do Brasil inteiro, mas eu falo assim, tá aqui em Goiânia, teve gente de Goiânia que joga com a gente ali que foi pro Mundial. Teve que bancar a passagem do bolso, né? Tudo teve. Mas, assim, ele conseguiu, competindo todo mês, conseguiu a pontuação para participar do Mundial, né? E assim, você vai participando, vai ganhando esses campeonatos mensais e os regionais, você vai ganhando a premiação e vai, né? Ajuda fazendo rifa, vendendo o que você ganha, que acaba ganhando baralhos, né? Da Copag e tal. Então, assim, dá para conseguir um negócio legal, assim. Dá pra, Bacana, como se diz, né? Ir além, né? também, Apenas do que só capturar, né? Abrir sua câmera Isso, lá e capturar exatamente. o Pokémon. Beleza, Felipe. Então, pra gente finalizar aqui, conta pra gente aí qual que é o seu Pokémon favorito. Tem dois que eu gosto muito, né? Lugia. Bateu no... Lugia. O melhor é as reações do Alessandro. A pessoa, mano, você julga a índole da pessoa quando ela fala que um dos Pokémon favoritos dela é o Lugia, cara. Esse cara é gente boa, esse cara é gente boa. Esse cara é do bem. Esse cara é do bem. Gosto muito do Lugia e o Mew, né? O primeiro mítico, E né? o cara das primeiras gerações, zona. Isso, que é o Pokémon 158, que é ele tem, né, DNA de todos os Pokémon, né? Pokémon lá da Tem criação. todo um misticismo, né, em Isso. cima dele, né? Então, É um universo muito vasto. basicamente esses dois, o Lugia e o Mew. Verdade. Obrigado, então, Felipe. Obrigado, Alessandro, também, né? Não me perguntaram, mas eu acho que tá bem óbvio, né? Qual que é o meu Pokémon favorito. O cara ficou aqui, 2 né? horas aqui com essa camiseta, não falou qual que era o dele. Mas acho que Pra o meu- lançar essa no final. O meu, eu perguntei pra todo mundo pra me perguntarem e não me perguntaram. Qual que é o seu, Anderson? Não me perguntaram também, eu falei o meu abre o cadabra. Ponto. Vocês já falou, Já né? me enfiei na conversa. Só fazer aqui, o pessoal que tá acompanhando, segue lá no @Pogojin no Instagram. Os 10 primeiros que mandarem a mensagem no direct, seguir, mandar a mensagem no direct lá, eu vou dar um brindezinho. Só ir lá no dia comunitário no Parque Flamboyant, a gente vai dar um kitzinho pros 10 primeiros, hein? Isso. Segue lá, manda mensagem. Responde aqui também, né? Coloca Isso, qual é o seu comentário Pokémon aqui. favorito aqui, fala, né? Conta pra ele que você Isso. assistiu o episódio Chega lá também, no né? encontro, fala que assistiu, a gente faz um negocinho. Eu mandando pro lá. meu amigo viciado em Pokémon lá de São Paulo, o cara não podendo vir. E sem perfis fake, viu, Alessandro? Que eu o quê, cara? Sem perfil Nos fake. encontros Sai também, fora. rapidinho, nos encontros sempre tem sorteios, tá? A gente faz rifas, pega o dinheiro, faz os sorteios, né? De coisas pros jogadores. É bem bacana. Quem tiver a oportunidade de ir, só acompanhar no Instagram. Estamos aí. Valeu. Então é isso, checkers. O nosso episódio, então, sobre jogos de anime, né? Curte, compartilha, já se inscreve aí, porque agora nós estamos na Liga Digital, né? Conectando vocês ao mundo dos games aí. Fica com Deus. Tamo junto.